Bom dia, gente amiga. São 9h30 da manhã. Eu sou Leandro Forte, sou jornalista e esse é o Café da Manhã do Diário do Centro do Mundo. Né? A gente está acompanhando estarrecido cada vez mais essa caixa de Pandora da Operação Spoofing, que está sendo aberta diariamente pela defesa do ex-presidente Lula e mostrando que absolutamente a Operação Lava Jato jamais foi uma operação contra a corrupção, jamais. Não há menor indício de que aquilo foi montado para combater a corrupção. Corrupção, como sempre, é uma fachada, né, uma fachada do neofascismo, da ultradireita, para destruir os seus adversários, e é isso que a Operação Lava Jato foi. Agora não há mais nenhuma dúvida. Essas últimas notícias sobre a Operação Spoofing, sobre os arquivos da Operação Spoofing, demonstram claramente que foi uma operação montada apenas e tão somente para perseguir e prender o ex-presidente Lula, para tirá-lo, como foi tirado, das eleições de 2018, para eleger um candidato da direita, que eles, aliás, nem conseguiram eleger, que era o Geraldo Alckmin, e como o veneno foi muito forte, foi muito profundo, elegeram um demente, um neofascista, esse sujeito idiota, genocida, que está matando a população brasileira, que tem um plano de extermínio de parte da população brasileira. Estamos chegando a 260 mil mortos pela Covid-19, 14 milhões de infectados, já somos os campeões do mundo por infectados por milhão de habitantes, e isso só tende a se agravar porque nós perdemos completamente a possibilidade de sair desse buraco com esse governo. Basta vocês devem ter ouvido as últimas declarações do Bolsonaro sobre mimimi, debochando dos mortos, rindo das pessoas que estão se suicidando. Ou seja, é um sujeito completamente desqualificado, um sujeito inacreditavelmente desqualificado, que infelizmente está ocupando o cargo de mandatário do país. Mas, enfim, eu não vou me estender muito, porque eu quero tratar desse assunto com o nosso convidado, que é o ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, que só poderá ficar conosco até as 10h30 da manhã. Então, eu quero aproveitar o máximo desse tempo. Eu vou chamar, então, o Fernando Haddad para já participar conosco aqui, e também o nosso companheiro Vinícius Carvalho, cronista do Caos, apresentador da Live das 5, historiador, que vai participar conosco dessa conversa, e assim que o Haddad sair, continua com a gente aqui batendo papo. Bom dia, Haddad. Bom dia, Vinícius. Muito bem-vindo ambos ao Café da Manhã do Diário do Centro do Mundo. Haddad, bom dia. Eu queria lhe cumprimentar e agradecer muito a sua presença. Eu sei que temos pouco tempo e eu quero aproveitar ao máximo essa nossa conversa. Eu queria já começar falando contigo sobre essa questão dessas últimas coisas da Operação Spoofing, sobretudo essa vinculação da Carmen Lúcia, da ministra Carmen Lúcia do STF, que aparece como suspeita de ter tramado para manter o presidente Lula preso quando ele pôde ser libertado lá atrás. Bom dia. Leandro, Vinícius, muito bom dia. Olha, eu acho que você tem toda a razão quando você afirma que essa operação especificamente foi uma armação política de larga escala, que instabilizou a economia, a política no Brasil. O sistema político partidário foi destruído praticamente, o que deu margem à ascensão do bolsonarismo. A economia foi também parcialmente devastada, várias cadeias produtivas foram aniquiladas, e o que as mensagens trocadas revelam é justamente isso. Quer dizer, o foco era só político, não tinha outra intenção que não fosse a política. Obviamente que eles estavam pavimentando, hoje se sabe, o próprio caminho ao poder, né? As pretensões do Moro, as pretensões do próprio Dallagnol ficam também muito claras, né? Eles estavam pavimentando um caminho deles mesmos ao poder, né? Bajularam um pouco o MDB e o PSDB, mas depois que a operação saiu do controle em outros estados, sobretudo depois do Joesley Day, eles passaram a ver ali a oportunidade de chegar eles próprios ao poder. Então, é escandaloso o que aconteceu. O New York Times publicou um artigo essa semana que classifica a operação, um cientista ali da Sciences Po, um professor da Sciences Po, que é uma instituição das mais prestigiadas da França, tratando a Lava Jato como o maior escândalo jurídico da história, né? Comparações com o caso Dreyfus na França também, isso tem sido feito.
vários juristas dos mais celebrados do mundo, né, apontando para os problemas da operação. Eu acho que está muito caracterizado como uma armação política de grande envergadura. Não se sabe a extensão da participação de autoridades estrangeiras, suíças e americanas, no episódio. E, enfim, eu acho que está escancarado. Eu não sei como é que o Supremo vai conseguir simplesmente fechar os olhos para o que está diante de todos. Por isso que também o presidente Lula cresceu muito nas redes sociais, depois que esses arquivos todos vieram à tona, porque efetivamente ninguém mais consegue aceitar o que se passou lá em Curitiba. Eu lembro, Leandro, para terminar, que as pessoas confundem as críticas que estão sendo feitas à Força Tarefa de Curitiba, Moro e Dallagnol, basicamente, ao combate à corrupção. Nos nossos governos, nós batemos recorde de operações da Polícia Federal contra a corrupção. Nós encarceramos dezenas e dezenas de servidores públicos e empresários corruptos. Então, ninguém é contra. Pelo contrário, toda a legislação durante os governos petistas, toda a legislação foi reformada para dar mais força ao Ministério Público e à Polícia Federal para que a corrupção fosse uma marca do governo. A Controladoria Geral da União também ganhou autonomia, foi totalmente desaparelhada, tudo ao contrário do que se vê hoje em relação a CGU, PF e MP. Então, ninguém pode, em sã consciência, ser contra o combate à corrupção, mas nós estamos fazendo isso. E eles usaram essas armas para uma operação política de grande envergadura e absolutamente sem nenhum pudor estabelecer um plano de tomar o poder no país. Professor, uma coisa que me chamou muitíssimo a atenção foi o frenesi, o carnaval que foi revelado pelos arquivos. Sim. Quando houve aquela possível libertação do Lula pelo desembargador lá no TRF4, Favreto, que aliás depois foi muito perseguido por conta disso, que era uma liminar pedida pelo ex-deputado Valdir Damus. O que se revela ali é que houve uma movimentação frenética dos procuradores de Curitiba com os desembargadores do TRF4 e se envolveu, inclusive, o nome da ministra Carmen Lúcia, que é uma ministra do Supremo Tribunal Federal, indicada pelos governos do PT, que teria pedido ao então ministro da Segurança Pública do governo golpista, do Michel Temer, portanto também um ministro golpista, o Raul Jungmann, teria pedido para que não fosse cumprida a ordem judicial de libertação do Lula, não fosse que a Polícia Federal prevaricasse e não cumprisse, como não foi cumprida, a libertação do presidente Lula. Qual que é a sua impressão, não só da suspeição da Carmen Lúcia, que eu acho que é a coisa mais grave, mas também dessa movimentação, ou seja, como é que as entranhas do Estado brasileiro, do Poder Judiciário, do Ministério Público, se movimentaram junto com o Poder Executivo para evitar que um homem inocente fosse solto? Olha, em primeiro lugar, eu acho que é prudente a gente separar quem trocou mensagens das pessoas que são citadas nas mensagens. Eu não confio nem um pouco no que o Dallagnol fala sobre terceiros. Eu confio no que ele fala sobre si mesmo, porque aí é indiscutível, ele está falando dele mesmo. Quando ele ri que a Odebrecht vai ser quebrada, que milhares de empregos vão ser perdidos, aí é claro que ele está falando dele mesmo, do que ele pensa das coisas. Mas dito isso, não há dúvida de que houve uma intensa mobilização do país para aquele habeas corpus que era absolutamente legal, e isso foi dito pela própria Justiça. Não houve nenhuma ali não houve nenhuma manobra no sentido judicial, né, para libertar o Lula. Foi a convicção de um desembargador que estava no seu plantão, como acontece 1 milhão de vezes no Brasil. Isso acontece a todo instante. Foi um desembargador convicto de que estava fazendo justiça e que concedeu o HC. E, obviamente, a manobra toda foi para que o HC não fosse cumprido até que ele fosse revisto no final de semana. Então, é evidente que o que aconteceu ali foi uma operação para conter a participação do Moro, por exemplo, que ficou
patente, ele estava de férias, né, o Moro. E o Moro interveio no processo para evitar que o HC fosse cumprido. Tudo para quê? Para postergar o que era direito do Lula. Porque o que veio a acontecer depois, vamos ter claro de que o que o Favretto fez era tão legal que depois a própria justiça teve que admitir que o Lula não poderia continuar preso. Então, eles só conseguiram ali postergar a liberação do Lula por alguns meses. Mas que a decisão foi correta, não há dúvida. O próprio Supremo acabou tendo que admitir que a prisão do Lula foi ilegal. Aliás, o Supremo já admitiu que a condução coercitiva do Lula foi inconstitucional, já admitiu que a prisão do Lula foi ilegal, tanto é que o liberou. Ou seja, já admitiu uma série de coisas e deve admitir, se as provas que foram levadas ao Supremo forem consideradas, que o juiz Moro jamais poderia ser o árbitro daquela decisão, porque não se comportou como juiz, mas sim como líder do time da acusação, né? Um juiz que se comportou como torcedor. Então, mais do que torcedor, como técnico, né? Ele foi técnico do time da acusação. Então, eu acho que nós estamos agora, dada a declaração de ilegalidade da condução coercitiva e depois da ilegalidade da própria prisão, eu acho que nós estamos a um passo de ter declarado a ilegalidade do próprio julgamento, por suspeição. Haddad, você não acha que o caminho futuro, além da ilegalidade absoluta do julgamento do Lula, enfim, das sentenças no sítio de Atibaia, apareceu também que essa juíza Gabriela Hart estava combinando com o Deltan Dallagnol a sentença contra o Lula, ela dizendo que tinha 500 sentenças para escrever, que precisava de ajuda, e aí ficou claro que a solução encontrada por ela para atender a demanda do Ministério Público é coisa maluca, procurador mandando juiz fazer sentença, foi o copia e cola que ela fez, aquela coisa porca, né, mal feita, que trocou inclusive o nome do sítio por apartamento, que ela copiou a sentença do triplex. Mas você não acha que a tendência é que todas as sentenças derivadas da Operação Lava Jato sejam anuladas por conta da completa contaminação dessa operação por esse conluio? Eu não tenho a menor dúvida que, do ponto de vista jurídico, todos os atos praticados pelo Moro são nulos, todos. Porque é uma condição personalíssima. O que está provado é que o Moro perseguiu o Lula. Isso está provado. Então, se ele perseguiu, qual é o alcance da decisão? Todos os atos praticados por ele têm que ser refeitos. Ele fez tudo no sítio de Atibaia. E eu diria mais, eu diria que ele fez inclusive a sentença, que foi assinada por outro juiz. Sim. Porque a sentença do sítio é igual à sentença do tripé, é idêntica, inclusive os termos utilizados. Até apartamento em vez de sítio, né? E confunde personagens, né? Sim. Usa o apelido de uma... o Léo virou uma duplicidade de si mesmo, né? Isso. Ou seja, ali, na minha opinião, a sentença só formalmente foi assinada por outro juiz. Mas eu tenho convicção de que o Moro ele fez todo o processo. Eu acho que, inclusive, o rascunho da sentença é dele. Né? Eu queria chamar para conversa aqui o Vinícius Carvalho, que é um grande fã da ministra Carmen Lúcia e que deve estar um pouco chateado com essa suspeição da ministra. Ô, Vinícius, então, eu acho que quando a Alcione foi lá no Supremo Tribunal Federal e cantou Vai, Carmen Lúcia, acho que ela estava querendo falar alguma coisa. Bom dia, Vinícius. Queria que você participasse aqui da nossa conversa e fizesse algumas perguntas, conversasse com a Haddad também. O Vinícius Carvalho é historiador, Haddad, é o apresentador da Live das 5 e é um dos grandes cronistas do Facebook. Se você tiver um dia a oportunidade de ler os textos dele no Facebook, você vai ficar muito grato pela minha indicação. Bom dia, Vinícius. Bom dia, presidente, né? Futuro presidente, assim espero. Bom dia, Leandro. Leandro, acho que a gente estava certo ali com a nossa implicância com a Carmen Lúcia. Não sei se tanto com a Alcione, mas com a Carmen Lúcia com certeza. Prefeito, é porque tem uma piadinha interna que o Leandro a gente faz por causa daquela música Não Deixa o Samba Morrer, que a Alcione teve uma cena deplorável junto com a Carmen Lúcia e com aquelas figuras ali do STF brincando. Eu e o Leandro, a gente sacaneia muito com isso.
Mas, enfim, queria dar bom dia para toda a audiência que está aqui. Minha prima Lívia Gabriel, que está aqui assistindo, já está comentando aqui, pedindo para eu fazer pergunta para a Haddad, que mora o pessoal de São Paulo aí que está assistindo. Mas, prefeito e ministro, queria te fazer uma pergunta inicial. Na verdade, não é bem a pergunta, é uma concepção que eu vejo uma reclamação, de certa forma, que eu não acho que é uma coisa ruim. Falam que você é uma pessoa muito educada. Eu jamais achei que isso seria um defeito ou uma reclamação. E que isso, teoricamente... Eu tenho esse defeito, realmente. Como se isso fosse um defeito. Não, ele é educado demais para o bolsonarismo. Mas eu acho que essa falta de educação generalizada que o Brasil vive, de certa forma, eu acho que isso vai passar um momento. Vai passar de alguma forma. Então, eu acho que isso, enfim. Porém, voltando a 2018, você teria feito algo diferente durante a campanha? Essa é uma pergunta que me pediram para te fazer e que eu sinceramente não tenho uma concepção certa acerca disso. Porque foi uma eleição completamente atípica, né? Foi. Vinícius, você que é historiador, eu vou te, assim, é muito bom falar de história, porque a confusão sobre os fatos, né? Em primeiro lugar, eu tinha convicção de que a esquerda poderia não estar no segundo turno de 2018. Eu dei uma entrevista em 2016 para a Folha de São Paulo, dizendo que a tendência mundial era que extrema-direita e direita disputassem as eleições. O que aconteceu na França, nos Estados Unidos, eu previa que poderia acontecer no Brasil. Inclusive, eu previ a vitória do Trump. Previ para a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Eu falei, ele vai ganhar a eleição e eu quero dar essa entrevista depois da vitória dele, como de fato eu dei. Por que isso? Porque a crise do neoliberalismo, que, por incrível que pareça, foi prevista pela esquerda e não pela direita, a crise do neoliberalismo foi prevista pela esquerda, mas a esquerda não se preparou para essa crise, como deveria. Ela deveria ter formulado um projeto mais profundo de transformação social. E ela imaginou que poderia administrar a crise do capitalismo de forma um pouco mais superficial. Isso aconteceu, inclusive, no Brasil. Então, do meu ponto de vista, houve um erro estratégico da esquerda em não se preparar para a crise de 2008, que ela própria anunciou 10 anos antes. Tem escritos meus prevendo a crise financeira de 2008. Né? Não com a data, né, obviamente, mas olha, a desregulamentação do mercado financeiro promovida pelos governos neoliberais vai gerar uma crise financeira. Isso estava dado. Mas eu não acho que a esquerda tenha se preparado para isso, no mundo. E eu falava que era possível rever isso dependendo do que acontecesse com o Lula e dependendo do comportamento do Ciro. Dizia isso nessa entrevista. Infelizmente, o Lula foi impedido de participar das eleições e, na minha opinião, o Ciro não compreendeu o significado daquele momento histórico, né, ao não aceitar ser vice do Lula e, eventualmente, assumir a cabeça de chapa. E isso faz parte da vitória do Bolsonaro. Obviamente que está longe de ser o único fator que explica a vitória do Bolsonaro, porque o Bolsonaro também é a expressão de tudo de ruim da história do Brasil que não foi superado ainda. Ele é uma expressão da misoginia, da escravidão, da intolerância, ele é a expressão da desigualdade, ele é a expressão de tudo de ruim que esse país, em 500 anos de história, não conseguiu superar ainda. É uma espécie de abriu a tampa do esgoto, sabe? O Bolsonaro é a expressão dessa história não superada, não resolvida. E, portanto, o contraponto a ele só pode ser a civilização. Tem como ser outra coisa. Nós não podemos ter um Bolsonaro com sinal trocado, um boquirroto, alguém que, na minha opinião, isso seria horrível para o país, trocar o sinal do Bolsonaro e botar alguém, um Bolsonaro com sinal trocado. Seria ruim para o Brasil.
Nós precisamos superar esse estágio de incivilidade desse país e fazer um compromisso social para valer, né? E eu não acredito também nos radicais da boca para fora. Eu acredito que a determinação ela é uma força interior, ela é uma força que as medidas que você toma, elas não são mais ou menos radicais em função da forma, mas em função do significado histórico que elas efetivamente representam. Quando você toma a decisão de acabar com a fome no país, de abrir a porta das universidades para os pretos e pobres desse país, isso são decisões radicais, que não precisa de uma coreografia de circo, entendeu? Então a política no Brasil é ainda muito circense. E eu acho que nós temos que superar esse estágio circense que o Brasil ainda vive na política. Haddad, curiosamente, você falou dessa coisa de não ter uma liderança de sinal trocado com o Bolsonaro, um boquirroto, né? um radical dos maus modos, digamos assim, na esquerda, que se que contrapõe. Geralmente é formal, né? É radical só mas curiosamente, é essa falsa simetria que a direita brasileira e a mídia tenta fazer o tempo todo entre o Lula e o Bolsonaro, né? De que eles são dois lados da mesma moeda, que é uma coisa cafajeste, canalha, mas que se repete de uma maneira, com a cara de pau, impressionante. Eu não sei se você chegou a ver ontem, está circulando desde ontem, um vídeo muito bem feito chamado Custo Bolsonaro, que já foi replicado pelo Boulos, por gente boa, pelo Duvivier e tal, mas que obviamente é um vídeo muito bem feito, portanto com uma produção cara, da direita brasileira, dessa direita neoliberal que fez oposição ao bolsonarismo, mostrando que o custo Bolsonaro, na verdade, é o custo da radicalidade, é o custo, né, do contra-empreendedorismo, não trata da questão do trabalhador. Então, eu acho que agora, de verdade, se tem um movimento de uma chamada oposição de direita neoliberal, que seria uma oposição com todas as aspas do mundo mais civilizada, para tentar justamente impor essa narrativa de que o Lula é o sinal trocado do Bolsonaro, que é preciso se achar um meio termo para isso. Eu queria saber a sua avaliação sobre esse conceito. Se você viu esse vídeo, o que você achou dessa história? Eu vi uma vez só esse vídeo, mas eu não repliquei nas minhas redes, porque eu notei uma mensagem subliminar ali que eu deixei em suspenso. Eu falei, vou ver de novo para ver se eu estou de acordo com os termos, alguns termos que foram colocados. Apesar de reconhecer que o vídeo é muito bem feito e é crítico ao governo, então tem um lado positivo. Mas eu senti ali um certo ar, uma certa mensagem subliminar que eu quero analisar com um pouco mais de calma. Por isso que eu não repliquei nas minhas redes. Eu tive a mesma impressão. O problema todo, na minha opinião, é o seguinte: quando que no Brasil tem crise? No Brasil tem crise quando o povo entra na conta do orçamento. Quando o povo passa a ser considerado gente, temos crise. Então nós tivemos crise e geralmente a direita chama isso de populismo. Populismo é botar o povo no orçamento. Isso é que eles chamam de populismo. Quando o empresário entra no orçamento, ninguém reclama. O empresário pode entrar no orçamento. Subsídio, renúncia fiscal, juro subsidiado, tudo para o empresário não é populismo. É dinamismo, desenvolvimento, é tudo do jeito que eles querem. Entrou o povo na equação, universidade pública para pobre, renda mínima para pobre, gás barato para pobre, aí não pode. Então, o Brasil, quando que enfrentou crise? As crises, segundo o governo Getúlio, que acabou em suicídio, acabou em deposição do Jânio, acabou em impeachment da Dilma, acabou em prisão do Lula. Ou seja, todo presidente que quer botar o pobre no orçamento, ele é defenestrado nesse país. A elite brasileira não suporta dividir o que é público, não é o que é privado. Porque ela considera o orçamento público dela, embora não seja ela que pague os impostos, seja o pobre, quando consome os bens. Então, mesmo o orçamento público sendo constituído de receitas advindas das camadas mais pobres, eles não querem repartir. Ou seja, o Estado brasileiro só serve
para ser um Robin Hood às avessas, tomar dos pobres e distribuir para os ricos. A crise brasileira é sempre essa. Sempre é. Não há outra crise no Brasil a não ser essa. E a democracia não resiste no Brasil quando o pobre entra na conta. É simples assim. Ah, cota para aluno de escola pública. Não pode. Como é que a minha filhinha e tal vai ficar do lado de um negão da... mas o negão tem nota no Enem. A mulher negra tem nota no Enem. Como é que faz? Nós vamos negar acesso à educação a vida inteira para essas pessoas da comunidade negra? Nós não pagamos 1% da dívida que a gente tem social, nada. Começamos a pagar. Mas é uma indignação contra o pagamento, o começo do pagamento dessa dívida. Então, o meu problema com o neoliberalismo é esse. O meu problema com o neoliberalismo é o seguinte: quando é que vocês vão reconhecer que esse país não suporta? A democracia é incompatível com o neoliberalismo. Não é possível suportar o grau de desigualdade que tem esse país. Então, eu já ouvi frases racistas absurdas quando eu era ministro da Educação, tratando da igualdade racial. Eu já vi frases absurdas. Você fala, será que esse cara no século XXI está falando isso para mim? Eu cheguei a dizer para um reitor, eu falei, se você repetir o que você está dizendo, eu vou te dar a voz de prisão. Eu cheguei a falar isso. Qual reitor? Qual reitor? Um reitor de universidade privada. Aqui do Sul? É do Sul, lógico. Né? Ele dizia, não, do Sudeste, melhor dizendo. Porque o Vinícius Carvalho, ele é fluminense, da Baixada Fluminense, de Duque de Caxias, mas ele mora em Florianópolis. Mas sabe o que ele dizia? Que a entrada dos negros na universidade dele só seria aceitável pelo ProUni se eles fossem excluídos do ENAD, porque eles iam fazer a nota do ENAD da universidade dele cair. Coisa louca. Aí eu falei para ele, se você repetir isso, eu vou ter que te dar a voz de prisão. Ele, não, mas eu não estou querendo, é um dado objetivo. Eu falei, dado objetivo baseado em quê? O programa nem existe. Como é que você está falando uma coisa dessa? O resultado do ENAD foi que os alunos negros, que ele acusava de serem indignos da universidade dele, tiraram nota melhor do que os que pagavam. E aí? Ele pediu desculpa? Então, nós estamos num país que tem realmente contas a acertar com o seu passado e que se nega a acertar. Não aceita. Né? Ministro, perfeito. Diga, Leandro. Só para avisar, são 10 horas, nós temos mais meia hora com o professor Haddad. Pode falar, Vinícius. Não, queria perguntar, assim, as pessoas falam muito em antipetismo, que em detrimento disso, e por causa disso, aliás, né, o PT deve... Tem gente que acredita nessa teoria de que o partido tem que abdicar, inclusive, de participar de eleições. A gente viu isso, inclusive, agora em eleições municipais, de capitais, o que é absurdo. Porém, eu costumo afirmar, Haddad, que se isso fosse verdade, então o Boulos teria vencido em São Paulo, a Manuela Dávila teria vencido em Porto Alegre, porque eles não são do PT. Eu queria perguntar se você acredita que até que ponto o antipetismo é uma falácia, se isso não é um movimento mundial, já que eu me debruço muito sobre esse tema, principalmente dessa crise do capitalismo a partir de 2008, quando a gente começa a entrar nessa alt-right, direita alternativa, que começa a emergir no mundo, começa a aparecer figuras excrescentes como Viktor Orbán, como o Svoboda na Ucrânia, o Steve Bannon passa a dominar as redes sociais, de certa forma, passa a formular a forma com como a dinheiro de petroleira, né? Exatamente. Como a extrema-direita ela se organiza através, principalmente, de grupos mais jovens. E até que ponto essa ideia de antipetismo ela não é anti-esquerdismo? Como a gente consegue levar isso para o debate com os outros partidos da esquerda e até com a sociedade civil como um todo que acredita? Detalhe, muitas vezes aqui, eu não queria fazer uma crítica nominal a essa pessoa que é o Ciro Gomes, mas o Ciro Gomes ele também usou muito disso em 2018, de afirmar que o antipetismo, usar isso como um espantalho para que as pessoas votassem nele. Então, até que ponto a gente consegue fazer essa narrativa? Gente, antipetismo é anti-esquerdismo? Ou você não acha que é isso?
Eu tenho convicção absoluta que antipetismo é anti-esquerdismo. Me admira alguém ser antipetista e se declarar de esquerda. Isso que é admirável. Como é que uma pessoa pode se declarar de esquerda e antipetista? Não há possibilidade disso. Sobretudo à luz do que veio à tona no início da nossa conversa, das mensagens trocadas pela operação da Força Tarefa de Curitiba, lá da Lava Jato. Diante desse escândalo, o mundo inteiro está solidário ao PT nesse momento, menos quem quer o espólio do PT, quer matar o PT para herdar o espólio, e se diz de esquerda. Não existe isso. Aliás, a solidariedade, que é a marca de uma esquerda autêntica, deveria estar sendo revelada agora. Nesse momento é que é a hora da solidariedade. A perseguição que foi feita. E não essa troca de farpas, essa indignidade são as ofensas a todos os dias. A pessoa em busca de clique ofende. Ah, não, mas eu tive like no meu Twitter. Como? Ah, ofendendo o Haddad, ofendendo o Lula. Sabe, o que é isso, gente? Eu sou uma pessoa que vive na universidade, eu vivo lendo e escrevendo, dando aula. Sabe, como é que a pessoa não tem o mínimo de consideração por uma trajetória? Eu não diminuo ninguém. Uma coisa é fazer crítica a governo, outra coisa é ficar diminuindo as pessoas. Então eu acho que se existe, para mim, o esquerda antipetista é um oxímoro. É uma coisa que é uma contradição em termos. Não existe isso. Ou você não é uma coisa ou você não é outra. Não tem como você querer construir um campo depois de tudo o que aconteceu, de todas as arbitrariedades, de toda a violência que aconteceu, e não saber que o PT, o partido, é um partido radicalmente antirracista, é um partido radicalmente contra a desigualdade econômica e social, é um partido radicalmente democrático. Radicalmente. Então, do que nós estamos falando? Eu concordo com a tua premissa. Olha só, como a gente só tem aí mais pouco menos de meia hora, eu vou pedir então para a Sara Góes. Sara, onde quer que você esteja, por favor. Bom dia, Sara Góes. Você pode, por favor, trazer para a gente superchats com perguntas para o professor Fernando Haddad, que já existem, para a gente já encaminhar para ele e levar essa discussão aí até 10h30 com o máximo de aproveitamento? Teve uma onda de solidariedade com essa história do defeito, educação como defeito, né? Muita gente falando que tem os defeitos de ser muito educado, muita gente boa, muito bonito. Uma onda de solidariedade aqui, nosso chat é maravilhoso, Leandro. O Antônio Idevano mandou um superchat, não disse nada, mas a gente agradece mesmo assim. O Edilberto Teixeira Pires fala: nunca antes na história da humanidade onde o justo é preso e os bandidos são a justiça, servidores fora da lei. Que justiça é essa? A Artemísia Santiago fala: durante a campanha de 2018, o Haddad falou que continuaria nomeando o PGR pela lista. Continua com essa mesma posição? Se sim, eu lamento, porque não posso votar assim. Você quer responder logo ou eu continuo? Olha, eu tenho acompanhado muito debate sobre isso, sobre a questão do Ministério Público, né? E, de fato, o PT ele adotou essa prática, e que a Dilma até chamou de sindical, recentemente. Eu não sei nem se foi aqui, que ela disse, olha, nós tínhamos que rever isso pela questão sindical. Mas o que eu acho é que o Ministério Público, ele que é uma instituição muito importante e pode acreditar 90% de qualquer categoria, sabe? 90% dos promotores e procuradores são pessoas que estão querendo fazer o seu trabalho bem feito. Nós não podemos misturar estações, nós não podemos fazer com eles o que eles, né, o que 10% deles quiseram fazer, né, com a classe política, com tudo que se passou no país. Mas, de fato, o que eu sinto e tenho falado para eles, para quem eu conheço, eu falo, olha, os controles internos do Ministério Público não estão funcionando. Não estão funcionando. Você tem notícia, né? Você tem notícia, por exemplo, de um promotor que é corrupto. Você leva ao conhecimento do Ministério Público ou de um promotor que está se conduzindo de forma imprópria.
e leva o conhecimento do Ministério Público. Você não nota as providências de depuração. Você não nota isso. Os mecanismos de depuração internos não estão funcionando. Não funcionam. Então, nós precisamos fazer uma discussão democrática com a sociedade sobre como aperfeiçoar os mecanismos de controle interno desses órgãos. Eu acho que são muito insatisfatórios. Mesma coisa acontece com as polícias. Se me perguntar, o policial militar, em geral, é uma pessoa da qual depende a nossa segurança. Em geral. Agora, você tem confiança que os maus policiais estão sendo punidos exemplarmente, como deveriam? Essa confiança eu acho que poucos brasileiros têm. Então, esse aparato repressivo do Estado, que vai da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Ministério Público, Poder Judiciário, todo esse aparato, eu acho que ninguém considera que os mecanismos internos de depuração desses órgãos funcionem com a tenacidade que deveriam, com a força que deveriam, com a exemplariedade que deveriam. Então, eu acho que a pergunta é correta e a gente tem que fazer, antes de assumir qualquer compromisso, nós temos que abrir uma discussão, né, sobre o que fazer para combater os maus profissionais desses órgãos. Massara. Alô? Vou continuar aqui na leitura, tá? A Vera Lucas fala: Haddad, a população não aguenta mais como a epidemia está sendo tratada, como enfrentar o psicopata Bolsonaro. Eu vou ler tudo, tá? O João Vieira fala: Vinícius, se rolar um tempo, pede pro Haddad imitar o Lula. A missão para você. O Haddad imitou o Lula aqui em Florianópolis e foi idêntico aqui quando teve um comício aqui. A Lourdes dos Santos fala: por que passar pano para Carmen Lúcia se houve mesmo um telefonema dela para o Jungmann? Nesse mesmo dia, bom lembrar que o HC ela votou pela prisão do Lula. O Marcelo Luiz fala: está na hora da esquerda aprender a fazer disparos em massa de vídeos didáticos, comparando as visões de mundo da esquerda e da direita para o povo entender. Por exemplo, pobres nas universidades era na época do PT. A MGR Advocacia mandou um superchat muito ensinada, mas a gente captou a mensagem aqui. O João Pedro, melhor desenhista autista do mundo inteiro, fala: bom dia, meu amigo Fernando Haddad. Antes de você entrar na live, eu vi que você viu a surpresa que eu fiz com muito amor e carinho para você. Obrigada, eu te amo muito. Aí ele está perguntando o que é que você achou da surpresa, e tem uma surpresa para o Leandro também, mas no caso do Leandro é surpresa de verdade, porque ele ainda não viu, e aí no final da live eu vou mostrar. O Rai Pereira fala: atenção, quando o maníaco afirmar que não confia nas urnas eletrônicas, significa que ele vai fazer isso para ganhar. E a esquerda não vai poder questionar, porque sempre defendeu a segurança das urnas. A Terezinha Cassimiro Albuquerque manda um superchat aqui, não disse nada, mas a gente concorda e agradece. O Gilmar José fala: Haddad, houve golpe em 2016? A Renata se tornou membro, Leandro? Renata Manuel. Fígado aqui pra gente. Como eu não sei fazer coraçãozinho, Haddad, eu faço fígado e virou a marca aqui do café da manhã. Um fígado grande para vocês aí. A Rafaela Todo fala: Haddad, seria uma revolução na presidência, assim como foi no Ministério da Educação. Eu sou o primeiro diploma da minha família e sei que não existe mérito sem oportunidade. Sempre tem esses depoimentos aqui no chat, né, Leandro? Acho tão bonito. Legal. O Edilberto Teixeira Pires, que é uma pessoa muito formal, ele fala assim: professor, doutor Fernando Haddad, Paracleto amigo, você está preparado para enfrentar a falta de educação, falta de pudor por parte da elite? A Carolina manda superchat, não disse nada. O Marcelo Sena fala: todas as autoridades desacreditaram, aí ele pergunta: fofoca? Ou se calam diante das mensagens reveladas? Tem ao menos um dedinho no meio de toda a trama que foi armada contra o Lula e os brasileiros. A Cláudia fala: Haddad, por que a esquerda não comunica para a população que o governo do Bozo via outdoor, rádio, rede social todo dia? O povo humilde é muito desinformado. Fernando Coutinho pinga aqui, não fala nada, a gente agradece. O Rodrigo X486 fala: infelizmente, não será feita justiça no caso do Lula. O que vemos são manobras para livrar a cara dos atores e atrizes dessa farsa toda. Vai ser empurrado com a barriga até o Bozo colocar mais um no STF.
E o Kevin, a pergunta que eu deixei por último, ele pergunta assim, Haddad, a Dilma foi avisada por Putin sobre o golpe? Pronto. Deixa eu... Desculpa. Haddad, eu queria só incluir, como já são 10h10, e assim você vai responder as perguntas, a gente vai chegar muito perto do seu limite de tempo. Eu queria incluir no final também uma pergunta sobre o Ciro Gomes. Ele disse que a última declaração dele, estapafúrdia, é que ele quer derrotar o PT ainda no primeiro turno. Então eu queria só que você analisasse isso e nos contasse, eu tenho muita curiosidade, pessoal, lá no segundo turno de 2018, quando foi exatamente que você soube que o Ciro tinha ido para Paris? Alguém te telefonou, ele te falou, enfim, como é que você soube um recorte histórico certinho que o Ciro tinha partido para Paris? Tá. Deixa eu responder as perguntas mais difíceis. Fica à vontade. Porque senão o pessoal vai falar que eu não respondi, né, e não fica bem. Eu gosto de responder as perguntas que são mais complexas assim, de analisar. Então, em primeiro lugar, o chamado golpe de 16. Quando você ia na periferia de São Paulo, 16 foi ano de eleição, né? Quando você ia para a periferia de São Paulo, entregar a obra, eu como prefeito, as pessoas tinham muita dificuldade em entender a palavra golpe, porque o Supremo estava lá, o Congresso é que ia decidir, o impeachment tem previsão constitucional. Então você tinha que explicar para as pessoas que nem todo golpe é o golpe militar. Né? Nem todo golpe é tanque na rua, fechamento do Congresso, prisão da oposição, que existia formas mais sutis, e aí tem várias expressões na ciência política para caracterizar esse tipo de golpe. Em geral, se chama de soft coup, né? São golpes brandos, vamos dizer assim, que passa por dentro das instituições. Então, é óbvio que você tem que distinguir o que aconteceu em 2016 do que aconteceu em 1964. É óbvio que é diferente. Né? Mas, até porque nós tivemos uma eleição também, entre aspas, fraudada pela não participação do Lula. Né? Vai ficar caracterizada a fraude pela não participação do Lula, sobretudo se o Moro for julgado parcial no processo que tirou o Lula da eleição. Justamente foi o processo que tirou o Lula da eleição. Então, nós temos que saber explicar para a sociedade, sobretudo para quem não tem condições de acompanhar o noticiário, que a maioria do povo que acorda às 4 e dorme às 11, à meia-noite, tem 4 horas de sono por dia, tem 3, 4 jornadas. A mulher brasileira tem 3 ou 4 jornadas. É chefe de família em 40% dos lares. Então nós temos que explicar para as pessoas, né, que o que aconteceu no Brasil é diferente do que aconteceu na Bolívia, que é diferente do que aconteceu na Argentina e assim por diante, que é diferente do que está acontecendo no Equador, por exemplo, agora, nesse momento. Então nós temos uma situação em que os golpes, eles estão sendo dados por dentro das instituições. Como é o caso do Lula. O Lula está sendo golpeado por dentro das instituições. Então, se você não faz essa explicação para as pessoas, elas não aceitam que o PT ou o Lula pudessem ser perseguidos pelas instituições que existem, entre aspas, para proteger a gente, justamente para proteger o cidadão. A gente quer justiça, a gente quer que a polícia faça o seu trabalho, a gente quer que os juízes julguem, mas as pessoas, às vezes, têm muita dificuldade em compreender como uma instituição que é paga, remunerada, salário, estrutura, para proteger o cidadão, pode ser instrumentalizada para combater politicamente uma força ou um indivíduo, no caso do presidente Lula. A tese de que vão empurrar com a barriga, ela é uma tese que tem que ser considerada. Pode acontecer exatamente isso. Pode acontecer deles anularem parcialmente os atos do Moro, não todos os atos do Moro, ou de um processo e não de outro. Então tem uma série de circunstâncias políticas que vão todas bater no Supremo Tribunal Federal, que é quem vai dar a última palavra. Queira ou não queira, é isso que está estabelecido na Constituição e é isso que vai ser feito. Lembrando ainda que o Supremo vem sendo declaradamente pressionado por parte das Forças Armadas, como deixou claro
o general Vilas Boas, que disse em livro: pressionamos mesmo o Poder Judiciário. Ou seja, o que ensejou até uma certa indignação de um ministro como o Fachin, né? Terceira coisa importante, a questão da telefonema para o Putin. Na verdade, o Putin e o Erdogan ligaram para o Lula e para a Dilma, né? O Erdogan ligou para a Dilma e o Putin ligou para o Lula. Esses dois telefonemas aconteceram. Em que circunstância? Sobre o que estava acontecendo em 2013 no Brasil, né? Qual foi o alerta? Um alerta de golpe? Não, o alerta foi de outra natureza. Foi aquilo que eu escrevi na revista Piauí. Eles fizeram o alerta de que aquela mobilização, de que tinha alguma coisa por trás daquilo. Quer dizer, colocaram em dúvida a espontaneidade daquelas manifestações quando elas foram tomadas pela direita e pela extrema-direita. Porque as manifestações em relação à tarifa de ônibus duraram uma semana, no máximo 10 dias. E depois aquilo ganhou um outro contorno. E é sobre isso que se conversou, né? A dúvida, ainda o Erdogan, eu me lembro de ter conversado, falando: você acha que as manifestações contra mim aqui têm a ver com a praça? Porque lembra que tudo começou com uma polêmica em torno de uma praça pública, né? De Istambul, se eu não estou enganado. E ele falou: vocês acham que é isso que mobilizou tanta gente? Então ele queria sugerir que havia patrocínio, de alguma maneira, para que aquilo acontecesse daquela forma. Então foi isso que aconteceu. Da minha memória, o Erdogan, sim, falou com a Dilma, como acho que ela própria disse, mas também houve um telefonema do Putin para o Lula, naquela ocasião. Isso eu tenho absoluta certeza que aconteceu. Haddad, e o Ciro Gomes, hein? A figura de Ciro Gomes. Olha, eu sempre tive respeito. Eu fui, sem autorização para isso, eu fui o proponente ao Mangabeira Unger, aqui na minha casa, onde eu estou. Fui o proponente de que ele aceitasse ser vice do Lula e assumisse a cabeça de chapa em caso de impugnação. Ou seja, eu não conheço ninguém no PT que tenha feito um esforço maior do que o meu para aproximar o PDT do PT. Eu liguei para o Lupe. O Lupe não havia se solidarizado com o Lula depois da condenação em janeiro de 2018. Eu fui o petista que ligou para o Lupe e sensibilizou o Lupe a fazer uma visita para o Lula no Instituto, o que aconteceu em fevereiro daquele ano. Eu tive duas reuniões não, uma reunião com o Ciro, com o Bresser e com o Delfim Neto sobre desenvolvimentismo no escritório do Delfim, com a presença do Bresser Pereira. Eu tive um jantar com o Ciro na casa do Chalita. Eu não conheço nenhum petista que tenha feito tantos gestos quanto eu para que houvesse uma aproximação do PDT com o PT. Não conheço. E de lá para cá, infelizmente, eu só recebo ofensa. Então, não sei o que dizer. Eu lamento muito esse tipo de... Nunca ofendi, jamais ofenderei, nunca ofendi, né? Nunca usei termos chulos para se referir a nenhum companheiro do PDT. Gosto muito do Lupe, me dou bem com ele, me dei bem. Nós éramos ministros do mesmo governo e sempre me dei bem com ele, nunca tive nenhum problema. Tenho muitos amigos no PDT, também não quero prejudicar essa amizade, mas a verdade é que depois do primeiro turno nós nunca mais nos falamos, né? Essa é a verdade. Não por falta de vontade minha, mas é que é difícil você... Como é que você, depois de tudo que você fez pela pessoa, você só recebe ofensas em retribuição? Eu não consigo entender isso. Eu fiz muito pelo PDT no primeiro semestre de 2018, mas muito mesmo. Eu, pessoalmente, e sem cargo de direção no PT, sem mandato de ninguém, fiz porque achava correto, como cidadão, buscar essa aproximação.
Eu queria, na verdade, sua avaliação sobre esse movimento do Ciro, né, de falar que o objetivo dele é vencer o PT no primeiro turno, que obviamente é uma estratégia eleitoral que está visando levar ao que se chama, né, o que você até o paradoxo da esquerda antipetista, como você colocou, para a urna dele, né? Quer dizer, a tentativa de ser a opção contra essa falsa simetria entre Lula e Bolsonaro, entre PT e Bolsonaro. Eu já manifestei opinião sobre isso. Eu acho que quando você aposta numa crise de identidade, eu vejo dificuldade de uma estratégia paradoxal. Acho que toda estratégia política que é paradoxal, que é contraditória em si mesma, ela, em geral, ela não rende bons frutos. O país está tão do avesso que, sei lá, depois da vitória do Bolsonaro, a gente passa a acreditar em tudo, né? Em qualquer desgraça, né? Porque essa foi demais. Mas eu não acredito muito em estratégias contraditórias em si, que emitam juízos contraditórios em si. Então eu vejo ali uma crise de identidade, sabe? Um ser ou não ser, sou de esquerda, sou de direita, sou do centro, muito pelo contrário. A quem eu faço aceno, a Faria Lima, ao Largo da Batata, a favela. É uma coisa assim, eu estou respondendo como analista político que eu sou, né? Por profissão acadêmica. Eu não creio que estratégias desse tipo sejam bem-sucedidas, mas, conforme eu disse, nós estamos no Brasil e depois da desgraça que aconteceu em 2018, eu já não duvido mais de nada. Mas vou lutar muito para que uma esquerda autêntica, né, ela tenha espaço político no Brasil. Porque o Brasil precisa, desesperadamente, de uma esquerda eleitoralmente viável. E o PT é o que causa medo, efetivamente, nos donos do poder, porque é um partido que efetivamente, né, consegue mexer com estruturas arcaicas em proveito dos de baixo. E fez isso democraticamente, né? Disputou a eleição, ganhou, implementou programas importantes. Eu tenho muita honra de ter feito parte desse processo e, sinceramente, eu acho que o que eu fiz no Ministério da Educação, eu acho que ainda não recebeu da própria esquerda, né, a devida atenção. Porque é uma revolução você ter hoje quase 70% da matrícula em Universidade Federal de alunos egressos de escola pública. E nós vamos viver essa revolução à medida que esses meninos e meninas se formem e deem a sua contribuição para o país. Não existe nacionalismo sem pobre na universidade. Não existe nação sem pobre na universidade. E o único governo que fez isso foi o governo do PT. Não existe esse papo furado de projeto nacional só para a elite. Esse papo furado do século XX, não tem isso. A grande diferença do nosso desenvolvimentismo para o desenvolvimentismo asiático é que lá se educou a população. E não é educação, alfabetizar e 4 operações. É botar o filho do trabalhador na pós-graduação. Aí você tem uma nação. E nós plantamos as sementes da nação, quando nós abrimos a porta da universidade para os de baixo. Essa é a semente da nação. Não me vem falar de nacionalismo gritando na internet, xingando as pessoas. Fale do nacionalismo estudando a história, lendo os historiadores mais importantes do planeta. Aí você vai entender o que é o nacionalismo de verdade. De verdade. Haddad, eu queria aproveitar que você falou em história, estamos aqui com o Vinícius Carvalho, que é historiador. Eu queria muito, por uma curiosidade pessoal, a gente conhece o fato em si daquela coisa do segundo turno de 2018, quando o Ciro Gomes anunciou que estava indo embora para Paris. Eu queria saber como você soube dessa notícia, assim, como registro histórico mesmo. Como é que você soube? Alguém te ligou? O Ciro te avisou? Alguém do PDT, dentro do PT? E qual foi a sua reação no momento que você falou assim, olha, o Ciro Gomes está indo para Paris, o que você pensou na hora? Não, mas
Já pensou se tivesse um telefonema? Ó, tô indo para Paris, ó, tá aqui. Pois é, Haddad deu ruim, tô indo para Paris. Como é que foi essa história? Eu soube pela imprensa. Imagina. Não só pela imprensa. Nem ninguém do PT te ligou? Olha, Haddad, você não vai acreditar, o Ciro Gomes está indo para Paris, nada. Não, você leu no noticiário? Eu li no noticiário, porque eu acho que também os dirigentes do PT souberam do mesmo jeito que eu, pela imprensa, né? Nós estávamos reunidos, né? Nós estávamos no comitê, né? Nós todos estávamos na campanha do segundo turno no comitê eleitoral, né? E aí, quando vimos a notícia, soubemos todos quase que simultaneamente ali. E a gente nem quis acreditar dessa notícia. Isso que eu queria saber. Você não quis acreditar nisso? A gente achou que não, sei lá, era um bate-volta, ou era mentira, ou era alguma coisa assim, entendeu? Ninguém podia imaginar. Foi todo mundo tomado por perplexidade, né? Porque assim, se ainda fosse uma pessoa razoável do outro lado, né? Sei lá, eu até imagino, a pessoa está ressentida, está chateada, tá. Todo mundo é humano, a gente tem que compreender. Se fosse o Amoedo, né? O Amoedo, né? Mas se fosse alguma pessoa do outro lado, né? Uma pessoa. Mas não, era o Bolsonaro, né? Então, acho que o sentido de urgência ali era muito grande, né? Mas, enfim, eu não gosto nem de falar muito desse assunto, porque nós precisamos construir um ambiente em que o segundo turno de 2022 seja diferente do que foi 18. Tem que ter um pacto é o que eu falo, todo mundo está à esquerda do Bolsonaro, né? Então, a única vantagem de ter o Bolsonaro no poder é essa. Todo mundo está à esquerda do Bolsonaro. Agora, nós temos o mesmo projeto econômico? Não temos o mesmo projeto econômico, né? Temos visões de economia diferentes. Um considera o pobre um problema, o outro considera o pobre a solução da economia brasileira, educando, dando, né, emprego, oportunidade e tal. Mas um pacto de segundo turno, por que não? Por que não? Ué, o Rodrigo Maia não teve a gentileza de admitir que se a eleição fosse hoje, votaria em mim, não no Bolsonaro? Tem uma entrevista na Época, hoje, na revista Época, com o Fernando Henrique, que ele, com muita timidez e cuidado, diz a mesma coisa, né? Mas com muita timidez. Olha, ele usa a expressão, eu sinto mal-estar de não ter votado contra o Bolsonaro, de ter anulado o voto. De mais ou menos isso. Mas começa com mal-estar, né? A mudança das pessoas. Então, o fato dele declarar que sente o mal-estar é um começo bom. Porque não dá para continuar como está o Brasil na mão de uma pessoa como o Bolsonaro. Então, é possível construir. Por isso que eu acho que remexer essas coisas... Ninguém está pedindo para esquecer, porque se a gente esquece, a gente não aprende, né? Então, a gente tem que lembrar essas coisas todas, registrar, mas também saber construir o futuro, né? E nós precisamos desesperadamente saber construir o futuro. Só para lembrar uma coisa aqui, Leandro, que existe um partido sim que está à direita do Bolsonaro, que é o Novo. Os caras são mais fiéis ao Bolsonaro do que o próprio PSL. É mais o partido do Bolsonaro. O PSL é um agrupamento, né? É uma milícia. O Novo tá, acho que não está à direita, está igual, né? Está igual. Igual. Está a reboque. Olha só, são 10h29. Eu prometi ao Haddad que 10h30, né, a gente ia se despedir, porque ele tem um compromisso com uma reunião na diretoria executiva, no diretório executivo do PT. Haddad, muito obrigado pela sua presença, uma gratidão muito grande por você ter aceito o convite. Eu espero que você volte sempre aqui no Café da Manhã, que é a abertura, né, do noticiário do DCM, aqui é quando a gente começa o dia. Eu agradeço. Para discutir os temas. Muito obrigado mesmo. Um grande abraço para você. Vinícius, abraço obrigado também. pela participação. Abraço. E deixar o convite para a live das 5, quando tiver disponibilidade, tempo para chamar. Um abraço para quem está nos assistindo. Abraço, Haddad. Foi um prazer. Valeu, bom dia. E eu continuo aqui com Sara Góes e Vinícius Carvalho, porque, olha só, antes que comece o chororô, não o meu chororô, que vai começar já agora também. Assim, eu sei que tem muito superchat que não deu para ter lido, mas a gente só tinha 1 hora com a Haddad, então eu tive que aproveitar ao máximo essa 1 hora. A gente leu os superchats que foram possíveis de terem sido lidos.
E os outros superchats a gente vai ler agora, né? Eu sei que alguns têm até perguntas para dar, mas a gente vai ler todos agora, né, Sara? E a gente discute esse superchat, usa eles como conteúdo, eu, Vinícius e Sara, para discutir o que foi falado até agora. São 10h30 da manhã, a gente ainda tem estrada para a live, né? Tem muita coisa para comentar. Eu quero muito conversar com o Vinícius Carvalho sobre esses acontecimentos da Operação Spoofing. Eu tenho... Esse ano eu completo 31 anos de jornalismo. Não, minto. Puta merda, 36 anos de jornalismo. E eu continuo assim, sendo aquele repórter que fica estupefato com as notícias, né? As coisas ainda me surpreendem. Eu sei que tem um repórter da minha geração que fala assim, nada mais me surpreende. Porra, eu acordo, leio esses arquivos e falo, puta que pariu. Como é que pode uma coisa dessa? Então, eu quero muito conversar sobre isso. Mas antes, Sara, por favor, vamos ler os superchats, ver as pessoas que se tornaram membros e membras do nosso Café da Manhã, do DCM, para a gente depois tocar essa discussão, eu e o Vinícius aqui, porque tem muita coisa para a gente falar, inclusive sobre a queda do mito Carmen Lúcia. Não deixe o samba morrer. Vamos lá. Não, mas olha só, rapidinho, antes da Sara continuar lendo, as perguntas que forem para o Haddad, a gente tem que fazer uma rápida enquete aqui, para que seja respondido pelo segundo mais bonito do chat, né? Porque o mais bonito saiu, mas eu tenho certeza que eu perdi, vai ser o Leandro, com certeza. Eu não queria falar isso, mas que você falou, eu vou ficar também fingindo que não sou o segundo mais bonito, só, né, por uma questão de modéstia e humildade. Eu acho engraçado, no comecinho da live, uma pessoa falou assim, bom dia, chat, bom dia, gatão da live. Só tinha eu no ar, então... Acho que ficou muito claro quem era o cara. Ficou no ar isso aí. O perfil Purple Race está perguntando se a gente traria candidatos de direita para participar do DCM. Eles não topam, né? A verdade é essa. A galera que não está habituada a debate também. Imagina, eles não aguentavam 2 minutos aqui no octógono do Café da Manhã. Você já pensou, a gente traz um cara de direito, o Chacal, lá no chat? Nossa senhora, o Chacal ia tomar o chat e botar R$2.000 aqui dando pau no cara. Né? A gente nem pode fazer isso, eu acho. Eu acho que a Convenção de Genebra nem permite que a gente faça isso. Não, mas a única coisa que não pode aqui, aliás, pode porque o pessoal geralmente bota R$300 e falar mal do Neymar, né? Aí... Não, Neymar não, menino Ney não. É verdade. Leandro, a gente tem um membro novo, uma membra nova, que é assim, é a vingança da talaricagem, na verdade. A irmã do Vinícius se tornou membro aqui nessa live, não na live dele. Como é o nome dela? Bárbara. Bárbara, ó. Meu fígado para você, um beijo no seu fígado. Era para ter virado mais 5. Parabéns pela opção correta de se tornar membro aqui no Café da Manhã. Parabéns pelo seu irmão Vinícius Carvalho, que é um grande intelectual que eu admiro muito, mas que é talarico para cá. Já estava talaricando o Haddad, você viu? Não, vai lá na live das 5 e tal. Da segunda-feira está lá Haddad, live das 5, junto com todo mundo que ele arranca daqui. Vamos lá. Já adotei o Altamiro Borges. Perdeu. Agora a Bárbara é a nossa irmã, não é mais sua irmã, não. Eu vou ler tudinho aqui. Gente, me perdoem, tá? Se eu pular algum, prometo que depois eu vou olhar tudinho para ver se ficou algum de fora. A Terezinha Cassimiro Albuquerque, ela fala assim, eu sou cearense, o Ciro não é e nunca foi de esquerda, não é uma pessoa confiável, eu não suporto o estilo grosseirão, tipo Collor de Mello. A gente que é cearense fica o tempo todo alertando isso. Inclusive, ele tem uma relação muito complicada com a imprensa no estado do Ceará. O Ted Boy Romarino fala, isso sem contar os casos em que o CNMP pune promotores como Rômulo Almeida por falar contra o Bolsonaro. A Rosana Lage mandou um joystick aqui, um desenho pra gente. O Cândido Fernandes fala, Haddad, qual o caminho para a reconstrução do estado de bem-estar social que vinha sendo construído e agora está sendo detonado desde o golpe? A Mutli Costa, maravilhosa, manda os superchats falando assim, eu não sou educado. Pode colocar posso ser o cachorro louco do Haddad, de grátis. Calma, monga. Adriana Carla Amorim fala, o problema também é o petismo de torcida, o discurso ou PT ou nada é um extremismo. É impossível governar sozinho. O que é que você acha disso, Haddad? A Iracema Vasconcelos manda superchat no Senado, o Ted Boy Romário... esse aqui eu já li. O Carlos Alberto Veloso Lopes fala, bom dia, Faquinha
é nosso e em Fux we trust. Ninguém disse que Dallagnol estava mentindo. Agora, com Carmen Lúcifer, desculpa, foi no automático, Lúcifer, olha. Agora, com Carmen Lúcia, estão dizendo que é mentira. Isso não afeta a credibilidade de todas essas revelações? Tudo é mentira? Isso seria legal o Leandro comentar, né, enquanto jornalista. A Celeste Gonçalves Vidigal fala: nós da comunidade universitária queremos Lula e Haddad em 2022. Nossos laboratórios estão sucateados e sem recurso para pesquisas de pós-graduação. A Naila Maia fala: quando vocês forem falar de Deltan, Moro, clã Bolsonaro, vocês devem se direcionar assim: o bandido criminoso Deltan, o bandido criminoso Moro. Bom, o Nilson Ricardo fala: Haddad, não é preciso radicalizar o discurso se afirmando claramente contra o teto dos gastos e defendendo a revogação das reformas trabalhistas e da Previdência? O Jorge Lacerda fala: remédio para abuso do Estado e ataques à democracia, educação, política e controle social dos poderes e mídia. Biase Arquitetura sempre pinga, não fala nada, a gente agradece. A Iracema Vasconcelos fala: Haddad, ontem, circular 9/2021, por pressão da comissão acadêmica e é isso, é porque está todo com sigla. As subprocuradorias orientaram a CESU, suspendeu o ofício, aí ela coloca o número do ofício, que pretendia calar a comunidade universitária. O Carlos R.D. de Brito fala: não à judicialização. Cláudio Alves fala: Haddad, por que o PT indicou tantos ministros péssimos para o STF? O único ministro que presta indicado pelo PT foi o Lewandowski. O Alberto Rocha Barros fala: Haddad tem uma grande dificuldade de chamar o golpe de golpe. É uma questão de semântica? Eu não acredito. O Cláudio Alves, eu já li. O Ivo Miranda Gomes fala: Haddad, sempre acreditei nele, um homem sincero, verdadeiro. Mas há companheiros que preferem seguir o ardente Rui. Garanto que ele não seria irônico com o Stalin. Hoje faz 68 anos que ele morreu. O Chacal Siqueira mandou um superchat assim: Haddad, você sabe manusear uma arma de fogo? Sim. A Iracema Vasconcelos fala: foi a maior revolução que existiu no Brasil, Haddad. Chacal Siqueira volta e fala: Haddad, observe o veneno escorrendo no canto da boca. Eu acho que ele está falando do Leandro. A Iracema Vasconcelos fala: o processo educacional exercido pelo Haddad foi revolucionário e deve ser pauta de discussões. E aí tem vários outros superchats que chegaram depois que eu comecei a ler, mas a gente tem que fazer uma outra rodada, porque eu preciso me organizar e separar a surpresa do Leandro. Então tá bom. Olha só, eu vou aproveitar. Vinícius, foi uma conversa muito boa com a Haddad, assim, rápida, mas muito boa. Você sabe que eu sempre tive essa curiosidade. Olha só, levantaram a história aqui do telefonema do Putin, que foi uma pergunta que eu fiz para Dilma, que virou uma matéria. Sabia que ia levantar isso. E repercutiu muito, porque era importante essa história. Assim, você lembra? Assim, essa era uma lenda urbana que se usava demais, de forma muito grosseira e muito misógina até contra a Dilma. Essa idiota foi avisada pelo Putin e não fez nada. Né? O Putin ligou para a Dilma e falou: vai ter golpe, ela não fez nada. E ela desmontou essa versão completamente, jamais conversou com o Putin. Mas isso estava num artigo do Haddad, na verdade, numa frase que foi mal construída. Ele botou assim: depois, mais tarde, eu soube que Putin e Erdogan ligaram para. Que Erdogan e Putin ligaram para Dilma e Lula. E ele mesmo, Haddad, depois me falou que eu deve ter colocado respectivamente, porque ele queria dizer o seguinte: que o Putin tinha ligado para o Lula e o Erdogan tinha ligado para a Dilma. E a Dilma, de fato, falou que conversou com o Erdogan, mas nunca com o Putin. Então, mas a partir dessa frase mal construída do Haddad num artigo, uma análise política que ele fez, aliás, muito boa na revista Piauí, as pessoas deduziram. Eu coloquei: olha, isso estava no artigo, falei para a Dilma, está no artigo do Haddad. Ele falou assim: não, nunca falei. Aí soou como um desmentido. E assim, depois o Haddad mesmo, ele mesmo falou pessoalmente: olha, não foi isso, eu não botei o respectivamente, e a frase induziu de que tinha ligado para um e para outro. E claro, foi tirado isso do contexto, isso foi colocado como uma campanha contra a Dilma, dizendo que era uma mulher burra, que tinha ouvido, o Putin tinha avisado, ela não tinha feito nada. E ela desmontou essa história. Gente de esquerda, eu já ouvi coisa horrorosa, gente de esquerda sobre isso. E eu falei: pô, eu preciso um dia esclarecer isso com a Dilma. E tive a oportunidade de esclarecer. Foi como eu quis também esclarecer hoje, como é que o Haddad, eu como repórter, eu sempre gostei de me atentar muito a esse tipo de detalhe, que é a função psicológica da reportagem, para saber assim,
Haddad, eu queria saber, quando ele soube que o Ciro tinha ido para Paris, é óbvio que ele deve ter ficado chocado. Todo mundo ficou chocado, agora pensa o Haddad. Então eu queria muito saber como ele soube. E ele falou, ele soube também estupefato, perplexo, pela imprensa, no comitê de campanha. O cara descobriu que o Ciro Gomes tinha ido para... E ele falou assim, eu pensei até que era um bate e volta. Não, uma coisa maluca, né, Vinícius? Então, acho que é importante a gente fazer esses registros históricos. Por isso que eu falei isso de você. Claro. Mas olha só, o Leandro, eu acho que, de certa forma, tem muita gente... eu acho que a esquerda, no geral, tá carente. Tá muito carente, cara. Tá carente de ídolos, inclusive, carente de quadros. E tá cansada de perder. O que eu acho estranho, porque o PT ganhou 4 eleições seguidas. Mas eu acho que as pessoas, de certa forma, almejavam algumas transformações que não aconteceram, e até por dificuldade. Eu não acho que foi apenas falta de vontade. Eu rechaço algumas ideias de que o PT poderia ter feito mais isso, mais aquilo. Algumas coisas, de fato, poderia ter avançado. Mas eu costumo trazer o exemplo da CPF, não, da CPMF. Mesmo com o Lula com 90% de aprovação popular, Leandro, com maioria... Era uma maioria fajuta, é isso que eu queria dizer para as pessoas. Não conseguiram renovar a CPMF. Foi derrubada. Então era uma maioria frágil. Fajuta, frágil, que a gente tinha. Então, assim, quando eu fico vendo... porque acusações em relação a Dilma Rousseff, permeadas de misoginia, e principalmente, essa teoria conspiratória de que o Putin ligou para a Dilma e que a Dilma, teoricamente, teria sido fraca, partindo por gente da própria esquerda, na verdade, é uma ânsia. Isso é uma questão psicológica colocada, até. Porque, assim, tá vendo? A Dilma poderia ter revertido o golpe dessa forma. Poderia ter revertido o golpe de outra forma. Na verdade, assim, pensaram de uma frase específica, o Putin teria avisado, um martírio, um rosário de acusação contra a Dilma Rousseff. De que ela foi fraca, e etc, etc, etc. Eu vejo isso muito também, infelizmente, Leandro, colocado nessa questão do Ciro Gomes, porque, assim, beleza, o Ciro foi para Paris, mas se a gente for parar para analisar, eu tenho certeza que o eleitorado, assim, os votos do Ciro no primeiro turno, quase... Agora eu vou fazer uma questão assim, matemática, e do que eu vi aqui, pelo menos na região no sul, no centro-sul. Grande parte dos votos do Ciro, esmagadora maioria dos votos do Ciro Gomes, migraram para o Haddad no segundo turno. Então, ele ter ido para Paris ou não, gente, assim, eu acho lamentável. Eu acho que o Ciro seria uma figura muito importante de ter ficado aqui, um aceno que ele poderia ter feito para outro tipo de base. Porque qual a importância dos candidatos participarem do palanque do candidato que perdeu no primeiro turno? Por exemplo, Ciro Gomes. Ele era adversário do Haddad no primeiro turno. Qual seria a importância dele participar do palanque do segundo turno? O Ciro poderia ter aberto um novo flanco. Ele poderia dialogar. Aquele discurso que o Haddad faz, que o PT faz, que não entranha, não permeia em determinado eleitorado, vai ver o discurso do Ciro Gomes poderia permear. Porém, isso não foi chave na derrota do Haddad. Eu acho que o bolsonarismo é uma... Eu sempre falo isso, o Leandro sabe, a Sara sabe. Eu acho que o bolsonarismo é um fenômeno cultural, acima de tudo. O Bolsonaro, ele ganhou a eleição de 2018 e, assim, muito dificilmente ele perderia aquela eleição, talvez só contra o Lula. Isso que a gente fala, Sara, de que o Haddad, o Bolsonaro ganhou por causa do antipetismo. Na verdade, ele ganhou por causa do antiesquerdismo, acima de tudo. Porque se fosse qualquer outro candidato do campo democrático, de centro-esquerda, de esquerda em si, toda essa formulação acerca do antipetismo se voltaria contra esse candidato, como se voltou contra o Boulos em São Paulo, e como se voltou contra a Manuela Dávila em Porto Alegre. Agora, Leandro, tem uma coisa que eu fico refletindo e não deu tempo de perguntar para o Haddad, é que, por exemplo, será que o PT ele não é solidário demais em segundo turnos, em fazer acenos? Porque, por exemplo, beleza, a gente acusa muito aqui de que o Ciro foi para Paris, etc. Não, se o Ciro tivesse ficado no Brasil, o Haddad não ia ganhar, gente.
aquela eleição de 2018, parece que assim, estava escrito não, aqui dali. mas Felipe, não, o Vinícius, não, eu também acho que não. Eu nunca tratei essa questão, na verdade, como a Não, sei que você possibilidade do não, Haddad ganhar. Né? Assim, é uma questão simbólica da lealdade no momento de luta. É aquela questão do companheiro da trincheira. Sim, a guerra está perdida, mas a gente vai perder essa guerra juntos, por uma questão de dignidade, de lealdade, né? Porque quando houver uma outra guerra, a gente participou, a gente perdeu essa junto e a gente ganha outra juntos. Não, o Haddad não, é aquele cara, é o seguinte, quando o time está perdendo, ele vai embora para cá, tá na hora de almoçar, eu vou almoçar. Ele está vendo que o time, ele não quer perder junto. Ele não quer amargar a dor da vitória junto, ele não quer, ele não quer ser leal na derrota. Já estão falando aqui que eu estou passando pano para o Ciro Gomes. Não é que eu estou passando pano para o Ciro, é que eu estou falando que é irrelevante. Agora, eu concordo com o Leandro. O chat não perdoa. Matematicamente é irrelevante. Foi irrelevante ele ter ido para Paris ou não. Mas eu concordo. Até, Vinícius, porque eu tenho certeza que se não foi 100%, foi 99% dos votos do Ciro foram para o Haddad. Não, ele não ganharia, a questão nunca foi essa. Essa, na verdade, é uma discussão diversionista da parte dos ciristas. Que até parece que o Ciro ia ganhar. Não, ninguém, na verdade, é uma maneira de fugir da discussão real, que é a deslealdade, que é a covardia, a pusilanimidade. É o sujeito que, percebendo que ia sofrer uma derrota junto, em vez de dar os braços na trincheira para ir até o fim, não, ele fugiu para Paris como um covarde. Eu espero que o Ciro um dia tenha a hombridade de reconhecer esse erro, porque o Ciro é um cara muito inteligente. Assim, eu conheço o Ciro de muitos anos como repórter. Ele é muito inteligente. E é um cara que, de fato, tem conhecimento, tem posições interessantes. E se ele for o candidato contra o Bolsonaro em 2022, se acontecer isso por alguma razão, ele tem o meu voto e eu vou fazer campanha para ele, porque eu tenho certeza de que o Ciro Gomes é infinitamente melhor do que o Bolsonaro. Mas a discussão nunca foi essa. A discussão é de que ele foi cometer um ato de covardia política que tem um efeito simbólico muito grave. Não é à toa que o Haddad ficou perplexo, porque ninguém imaginava isso. Eu não imaginava. Quando eu li a notícia de manhã cedo, assim, eu falei, não, eu pensei até que era fake news. E não era uma notícia falsa, era uma notícia verdadeira de um homem covarde abandonando a luta no meio da tragédia para não ser derrotado junto com o PT. Para que pudesse alimentar essa narrativa que ele está alimentando agora, entendeu? É muito grave isso que ele fez. Eu acho que o pior, assim, o que acontece, eu entendo as estratégias políticas, discordo muito da estratégia do Ciro. A estratégia do Ciro é burra. Por exemplo, se a gente for parar para analisar o que o Bolsonaro fez em 2018 para vencer as eleições, ele não queimou ponte com nenhum candidato da direita. Ele não queimou nenhuma ponte. Você não vê o Bolsonaro atacando o PSDB, o Henrique Meirelles, você não vê ele atacando a Marina Silva no primeiro turno. Mas o general Heleno num jantar. Quem é general Heleno? Ninguém liga para general Heleno. Ninguém liga. General Heleno, Vilas Boas é tudo velho caquético. Eu me admiro como é que Vilas Boas, quando ficou sendo general, naquele estado deplorável, vegetativo que ele vive durante tanto tempo. Aquilo dali não era nem general de pijama, aquilo ali é general de fralda. Agora, assim, o que acontece é o seguinte, ninguém liga. O Bolsonaro, pessoalmente, não queimou ponte nenhuma. Por quê? No segundo turno, Leandro, quando o Bolsonaro foi para o segundo turno, o Bolsonaro teve o apoio de toda a direita brasileira. O que o Ciro Gomes faz? O Ciro Gomes meus amigos do Ceará, a Saragóis, o Abraão, outros camaradas meus que moram no Ceará, eles têm local de fala para falar que o Ciro Gomes não é de esquerda. Ponto. No Sul e no Sudeste, acreditam que o Ciro Gomes, que o nacional-desenvolvimentismo, inclusive o nacional-desenvolvimentismo apregoado por ele, é uma coisa ultrapassada. O Ciro está querendo, em 2021, retomar o projeto político de 1927, do Roosevelt. Não vai existir, isso não vai acontecer. O mundo mudou. Os capitais hoje são quase livres, praticamente. Os estados nacionais mudaram. Mas isso é uma concepção econômica que cada um pode defender. Agora, do ponto de vista estratégico, bem, PT tem petismo, por assim dizer, Leandro, tem cerca de, 22% dos votos válidos, sempre, quase sempre, por volta disso, em primeiros turnos.
você atacar esse eleitorado, você atacar esse partido da forma como o Ciro tem feito, não é inteligente. Não é inteligente nem para o segundo turno. Porque, por exemplo, se a gente fizer uma enquete aqui, se a gente fizer uma rápida pergunta aqui para o chat, perguntar assim, vocês aqui que se dizem petistas, vocês votariam Ciro Gomes ou Luciano Huck no segundo turno? Aliás, Ciro Gomes e Luciano Huck no segundo turno. E quem vocês votariam? A porrada de gente vai falar que anularia o voto. Porque é fruto dessa o cara, assim, tem dificuldade até de ser político. Vê? O Haddad, o Bolsonaro, que é o voto do petismo. Ele jamais vai negar isso. O Ciro Gomes parece que... Então, assim, ele não é sequer estratégico. Não foi sequer estratégico essa participação dele a participação dele nas eleições de 2018. Aliás, para 2022 também não é estratégico. Agora, tem uma outra questão, Leandro, que essa coisa de lealdade, esse lance de lealdade, e aí, eu não sirvo aqui de advogado do PT, eu não sou advogado do PT, mas é uma coisa que eu tenho percebido no decorrer, e aí eu devolvo a pergunta para você, Leandro, se você não acha que essa questão de lealdade não é uma coisa muito do PT também, porque, por exemplo, eu vejo aqui que as pessoas gostam muito do Boulos, eu gosto muito do Boulos, eu adoro o Boulos, eu acho ele uma figura sensacional, é um dos maiores quadros que surgiu na centro-esquerda brasileira nos últimos anos. Tenho dificuldade de colocar o Boulos como uma figura predominantemente de esquerda, mas eu duvido que o PSOL, por exemplo, partido que eu admiro demais, extremamente necessário para o Brasil, seria tão solidário ao PT em São Paulo no segundo turno se o Gilmar Tato fosse para o segundo turno, como o PT e o Gilmar Tato foram com o Boulos, entendeu? Eu tenho essa dificuldade, como, por exemplo, no dia seguinte, domingo foi uma eleição, foi o segundo turno em São Paulo. Na segunda-feira, o Boulos já começou a viajar ao Brasil, não na segunda, estou falando na segunda metaforicamente, já começou a viajar ao Brasil, demonstrar seu projeto. Quando o Lula falar para o Haddad botar o bloco na rua, automaticamente o Boulos ataca. Então, assim, e eu não estou fazendo uma crítica, eu acho que os partidos devem ter sua construção. Os quadros precisam ter sua construção. Mas eu devolvo a pergunta, Leandro. Será que não é o PT que é, de certa forma, solidário demais até? E eu acho que isso... E o PT tem que se reinventar também. Diga. Vinícius, eu queria aproveitar isso para entrar numa treta aqui. Eu divido frontalmente de uma coisa que o Haddad falou, de que é um paradoxo ser de esquerda e ser antipetista. Existe, sim, uma esquerda antipetista que não pode ser confundido com o antipetismo tosco da classe média da direita brasileira. É antipetista no sentido de que trabalha dentro de uma lógica da esquerda revolucionária que não tem nada a ver com o que pensa o PT em relação ao Estado, em relação à tomada do poder. O PT é uma esquerda não revolucionária e reformista. Agora existe uma esquerda revolucionária que está crescendo novamente no Brasil, que saiu das catacumbas da Guerra Fria, que está colocando sua cara de novo para debate, que tem uma geração nova e muito competente, que está discutindo de novo o marxismo-leninismo, está discutindo de novo a Revolução Brasileira, que está discutindo de novo a tomada do poder por atos revolucionários, que discute a violência revolucionária. Uma dessas pessoas, inclusive, é o André Constantini, que é do PT, mas que tem uma narrativa absolutamente revolucionária que não tem nada a ver com o PT, nem com o PCdoB, que apesar de ainda ser um partido marxista-leninista formalmente no seu estatuto, é um partido reformista. Então, você querer... eu acho que o Haddad está equivocado nisso, que é um pouco de ressentimento. Existe uma esquerda antipetista que é uma esquerda revolucionária. Se ela vai chegar ao poder ou não, é outros 500. Se ela tem tamanho ou não, é outros 500. Mas negar a existência dela, de porque você não pode ser antipetista porque você não é de esquerda, não é verdade isso. Isso é um raciocínio elitista e hegemônico, na minha opinião, que não condiz com a realidade, porque talvez as pessoas não estejam, talvez o Haddad, na luta política, não esteja prestando atenção que existe sim uma esquerda não petista. Eu acho que até o termo é que está errado, não é antipetista, uma esquerda não petista, não reformista, que pensa o mundo e o Brasil
de outra forma, e que já teve muita força durante a Guerra Fria, até os anos 80, teve que submergir com o fim da União Soviética e da experiência real do socialismo, e voltou trabalhando de outra forma, inclusive uma esquerda revolucionária, marxista-leninista, que não é ateia, que é uma coisa, aliás, que eu implico muito e não consigo entender e não aceito. Essa coisa de você ser marxista-leninista, ser comunista e não ser ateu. Mas existe, eles trabalham isso muito bem, entendem, compreendem, tratam isso numa discussão do materialismo histórico de uma forma muito correta, e estão aí e são antipetistas, e são não petistas, e não concordam com o PT, e não aceitam, não querem candidato PT, querem um outro tipo de esquerda funcionando. Então, eu achei equivocada essa posição do Haddad, dizer que é um paradoxo você ser esquerdista e ser antipetista. Eu não acho, eu acho que dentro do espectro da esquerda, tem pessoas que não são petistas, não concordam com o PT, e têm uma visão completamente diferente de mundo, mas são esquerdistas. Eu queria saber o que você acha dessa treta. Nesse ponto aí eu vou coxear o alambrado, como diria o velho Brizola. Porque o que acontece, Leandro? Assim, eu entendo, eu concordo que a pessoa não é obrigada a ser de esquerda e ser petista, cara. Isso é um absurdo. Não faz sentido você ser de esquerda e obrigatoriamente você ser do PT. Você pode ser de esquerda e defender N tipos de... Existe um leque, gente. Existe uma miríade de... A esquerda é muito ampla. Eu acho que ela é mais ampla e mais diversa até do que a direita, porque a direita ela se organiza em torno do interesse econômico e ponto. Ponto final, óbvio, exatamente. Ponto final, você é óbvio. Até o fascismo ele tem interesse do ponto de vista econômico. A escola austríaca se aliou ao fascismo. Ou não se aliou, pelo menos depois, quando a escola austríaca ela se formula no mundo, ela defende, ela fala assim, não, o fascismo foi bom porque botou um freio no comunismo. Vocês podem ter certeza, qualquer momento do Brasil, entre escolher entre o fascismo e a centro-esquerda, os liberais vão escolher o fascismo, que foi o que aconteceu em 2018. Porém, eu acho que o Haddad, assim, o Leandro, o que ele quis dizer, e aí eu concordo, se foi isso que ele pensou, e aí eu estou passando o pano, se foi isso que ele pensou de fato, estou fazendo um exercício aqui de mãe de Ná, porque eu penso dessa forma, eu acho que o Haddad quis dizer isso. Eu vejo muito isso no dia a dia. Vinícius, só olha o Chacal Siqueira aqui. Porra, acho que peguei Covid, concordei com o Leandro. Não, pois é, mas enfim. Cuidado para não ser a nova cepa, hein, Chacal? Mas, assim, essa nova cepa aí é a cepa de Moscou. O que eu acho é o seguinte, Leandro. Quando você se fala, não é que você é antagônico você ser de esquerda e ser antipetista. Não, mas é que, assim, a sociedade brasileira, de uma forma geral, e é importante, você tem que pensar na sociedade de uma forma geral. Você vê muito companheiro de esquerda, às vezes, atacando o PT de forma completamente agressiva, e isso, óbvio, que leva água para o moinho da direita. Então você está querendo dizer que a crítica justa que o camarada XYZ fez ao PT é a culpa do Bolsonaro ou da direita ter crescido? Não, não é isso. É que a sociedade civil não faz distinção. A sociedade civil não faz distinção entre Rui Costa Pimenta, entre Vinícius Carvalho, entre Jones Manuel, entre Leandro Fortes, entre Saragóis, entre Lula. Não faz. Assim, o motorista de ônibus, o tiozão do churrasco, os 100 milhões de brasileiros que estão ganhando abaixo de R$440 por mês, são 100 milhões de brasileiros ganhando abaixo de R$440 por mês, estão cagando e andando para a esquerda e direita, porque eles têm que comer. Então, assim, para essa turma, para a turma do mercado, para a classe média, como é que eu vou dizer, os Faria Limers, que o pessoal fala, a turma da Ciranda do Rio de Janeiro, não faz diferença. Então, assim, de fato, quando você critica de forma muito categórica o PT, quando você impõe um discurso de ódio contra o PT, e aí, eu tenho um amigo Cirícia que está aqui vendo a live, mas o Ciro Gomes fez isso contra o PT em 2018. Ele ajudou a produzir um discurso de ódio. O Lula está preso babaca do Cid. Isso ajuda, a pessoa não está fazendo distinção. Porque sabe o que acontece com esse discurso do Ciro Gomes? A direita fala que o Ciro é de esquerda.
o Ciro vai para o segundo turno em 2022, para a direita brasileira, o Ciro Gomes, o Rui Costa, o Vinícius e o Lula são a mesma coisa. Então, eu acho que nesse sentido, se o Haddad tentou falar isso, eu acho que ele está correto. Agora, em relação a você ser de esquerda e antipetista, não faz sentido. A pessoa pode ser... Leandro, dentro do PT tem discordância, e assim, discordância absurda. Existem, como é que se diz, correntes, tendências internas. Existe tendência interna do PT que é revolucionária, que é trotskista. Existe petista stalinista. Existe André Constantini, que é revolucionário. Mas existe petista que defende o mercado financeiro. E o Palocci estava no PT há 2 anos. Então, assim, é um partido muito grande de 3 milhões de habitantes, agora, de 3 milhões de filiados. Agora, de certa forma, de habitantes, né? Porque, enfim. Mas, assim, a Sara aqui me zoando. Gente, a Sara fala que minha cabeça é muito grande. É verdade, minha cabeça parece uma lata de tinta quadrada. Aí, Leandro. Mas eu só discordo de uma coisa de você, Leandro, nisso tudo. Eu não acho que essa esquerda revolucionária está crescendo. Eu acho que é uma coisa muito restrita, um fenômeno ainda muito restrito à internet. Porque, assim, não adianta a gente achar que ela está crescendo e ela não ter resultado prático. Eu acho que para crescer tem que dialogar com o povo, não só com um setor ínfimo da classe média. Eu espero que cresça. Que cresça. Eu torço para que cresça. Eu acho que o capitalismo brasileiro, a crise do coronavírus está demonstrando isso. Esse sistema, do jeito que está, é falho, é morto. Vai levar milhões de pessoas ao genocídio, ao caixão. Eu espero que essa esquerda cresça. E quando crescer, eu vou estar lá. Agora, enquanto ela não cresce, infelizmente, fica complicado. Eles só ficar apenas dando porrada, bulinando o PT, cara. E eu acho complicado. Tá bom, então, a discussão está na mesa. Saragossa, vamos ler um superchat, já teve uma companheira nossa que falou assim, eu amo o DCM, mas com o Leandro Force não dá. É impressionante como qualquer crítica ao PT aqui na catedral, porque o DCM, a gente sabe, é uma catedral lulista, assim, não que todos sejam sacerdotes, mas quando você faz uma crítica ao PT, uma crítica correta, assim, não, existe uma esquerda antipetista, sim, ela é uma esquerda e antipetista, ponto final. É importante que se critique. Isso é um fato, né? Mas as pessoas ficam, nossa, não pode falar, pode, falo, e vou falar sempre, tá? Assim, se eu estou incomodando é uma coisa boa. Quando você incomoda, quando você se sente incomodado pela posição, seja crítica ou intelectual de alguém, é porque essa crítica ela está servindo para você iniciar um processo dialético. Se você não sabe o que é isso, se você não entende o conceito, você até percebe instintivamente o que isso significa. Significa assim, que você tem que reagir, mas para reagir você tem que montar dentro da sua cabeça uma quantidade X de argumentos que formem uma ideia que vai se contrapor àquela. Quando essa sua ideia se contrapõe à minha, o confronto essas duas ideias gera uma síntese, que é justamente o resultado do movimento dialético. É uma coisa muito importante e é um método marxista, na verdade, né, herdado do exercício de Hegel, que foi o maior filósofo moderno de todos os tempos. Então, assim, não precisam ficar chateados. Quando você se incomodar com uma posição e você montar uma contraposição crítica, você está colaborando para a discussão e ela é muito bem-vinda aqui. Então, eu não acho que haja um antagonismo entre ser de esquerda e ser antipetista. Existe e a gente tem que aceitar da maneira que é. Eu, por exemplo, sou de esquerda, mas não sou antipetista. Pelo contrário, eu sou um eleitor histórico do PT. Sempre votei do PT. Mas eu faço as minhas críticas ao PT abertamente, porque eu não sou petista no sentido de filiação, né? Eu não tenho um compromisso estatutário com o PT. Então eu tenho mais liberdade, até por ser jornalista, para fazer essas críticas sem nenhum problema e continuar votando como sempre votei no PT, quando foi preciso votar, e voto por gosto. Sempre votei por gosto. Meu primeiro voto na vida foi para o PT e o último voto mais recente também foi para o PT. Então esse não é o problema. Agora a gente tem que ter espaço para discutir, gente. Eu vou embora, o Leandro está falando do PT, vou embora. Não, fica aí.
Calma, vai ter bolo, não bolos, né, Vinícius? Ô, Saragóis, eu acho isso é bobo. Assim, gente, pode ser criticado. Assim, se o Lula está participando aqui com a gente e você faz a crítica ao PT, ao Lula, o Lula primeiro vai pensar assim, qual a moral dessa crítica? É justa? É verdade, Leandro. A gente tem que, né, corrigir isso mesmo. A gente precisa de voltar para a base. Eu não acho que voltar para a base hoje em dia faça muito sentido e tal, porque a base mudou. Beleza. Isso. Entendeu? Vamos em frente, não, né? Vamos em frente. Eu acho que E outra coisa, eu tenho uma frase, Leandro, que eu gosto de falar, que eu gosto de errar. Porque não tem coisa melhor do que quando um amigo teu fala assim, você estava errado, você discorda dele, lá no futuro você fala assim, caraca, é verdade, eu estava errado. Porque muitas vezes a nossa visão de mundo não é a correta. Mas nesse momento, eu acho que a autocrítica não tem que ser só do PT em si. Eu acho que a autocrítica tem de muita gente, por exemplo, que apoia 2013. Eu vou dizer aqui, agora eu vou ser cancelado. Agora vocês vão ter um motivo para me cancelar. Calma, pensa bem o que você vai falar aí, cara. Não, pode gravar. Eu falo isso. Junho de 2013 foi tão ruim quanto 1964. Eu acho que a esquerda que defendeu o junho de 2013 tem que ter vergonha na cara e fazer autocrítica. Com certeza absoluta. Olha só. E os retrocessos que junho de 2013 trouxeram foram piores, se bobear, do ponto de vista econômico, nacional, desmonte do Estado, do que 64. Então, assim, vamos fazer autocrítica. O PT tem que fazer autocrítica também. Mas a esquerda antipetista, que é justa, tem o direito de existir e tem que ter voz, também tem que fazer a sua autocrítica. É isso. Camarada Saragóis, por favor, você que é uma defensora da Revolução Brasileira e é do PT, olha aí. Não precisa dizer mais nada. É uma defensora da Revolução Brasileira, é uma marxista-leninista e é do PT. Saragóis, o que nós temos no Superchat? As pessoas que ainda estão aqui no Superchat no chat não fugiram porque eu falei mal do PT. O que elas têm para perguntar? Quais são os Superchats? Temos novos membros ou ficamos só com a irmã do Vinícius Carvalho? A Bárbara bastou hoje, porque a Bárbara foi como a ida do Ciro para Paris, né? Foi simbólico. Bárbara agora é nossa. Gente, por favor. Bárbara, muito obrigado. Tá? Mas a gente precisa de outros membros também. Então, assim, ainda dá tempo. Não dá para viver de psicologia, não. Temos plano básico de R$3 por mês, R$2,99 por mês. Não é possível. Vamos tirar esse escorpião do bolso. Hoje é dia 5. Muita gente já recebeu o salário, já fez até o supermercado. Manda R$3. É uma merreca. Vamos lá, a gente precisa muito de apoio de você. Vamos se tornar membro. Se tornar membro é uma coisa super legal. Aparece aquela tarjinha verde aqui, chega o coração de quem apresenta as lives. Não, Vinícius, dá um pulo quando aparece aquela tarjinha verde assim, ó. New member. Sensacional. Vamos lá, vamos dar um alento aqui para o DCM. A gente precisa muito dessa grana aqui para continuar funcionando. Então, por favor, quem puder se tornar membro agora, se torna e olha para a sua tela e vê se você está aqui esse tempo todo e ainda não se inscreveu no canal, não deu um like. Se inscreva no canal. Ontem a gente fez uma campanha legal aqui na live e 30 pessoas se inscreveram no canal, sensacional. Se a gente fizer 30 pessoas inscritas por dia, maravilhoso. E a gente quer chegar a 10 mil membros, passamos de 3 mil, então a gente precisa de mais gente assim, participando integralmente aqui da nossa luta. Olha, Israel Cordeiro Rodrigues, new member. Rapaz, quando aparece essa tarjinha verde, ó, meu fígado para você, querido, um beijo no seu fígado, tá? Ó, Carolina, cara, chuva de membros, vamos lá, igreja. Beijo, membros. Dona Maria Helena. Carolina, Maria Carolina, os teus olhos fundos. Ó, muito obrigado, Carolina. Ó, beijo no seu fígado. Começou o filho de cego. Diz que eu peço mais dinheiro que filho de cego. É isso mesmo, estou pedindo dinheiro só. Sara, agora vamos ler então o superchat. Já chegaram mais 2 membros. Meu coração já se acalmou. Do Vinícius também, se preparando para a live das 5. Olha, Milena Pinheiro, mais um. Nossa Senhora, que maravilha. Os caras estão me chamando, falando que eu sou antipetista, cara. Caraca, velho. O Leandro. Olha, eu já reparei uma coisa, Vinícius. Tem gente que no café da manhã bota vodka no café. Já reparei. Aí quando vai chegando no final da live, tem muita gente enlouquecendo, mas amanhã de manhã eles estão todos bem de novo com a gente, tudo tranquilo, né? Estão confundindo, estão trocando o Nescau Ball com pedra de crack, não é possível.
É o Fruit Loops pro pé de cá. Olha só, Sara Góes, vamos ler, por favor, o superchat. Já são 11h10 e tem o almoço para fazer. Um monte de gente tem que sair da chat também para poder cuidar da vida e voltar para o meio-dia. Então, por favor, quais são os superchats aí? Isso, você está muda. Eu sei que você quer que todo mundo leia os seus lábios, mas eu gostaria... Iracema, a apresentadora dos lábios... Eu estava dizendo aqui que, em minha defesa, eu não li ainda o superchat, porque vocês dois se empolgaram para falar de Ciro Gomes, gente. Que agonia, eu sou cearense, eu ouvi vocês dois. Chega de Ciro Gomes. Não sei porque o Vinícius tem uma obsessão com esse cara. Vamos em frente. Eu estava tentando fugir do assunto. Você está tentando do jeito errado. Pessoal, eu vou dar uma coisa aqui, antes de ler o superchat, que sexta-feira é dia de militante ser feliz na live das 5. Então, vocês estão com ódio do Leandro, mandem superchat na live das 5, xingando o Leandro, que a gente lê, né, Vinícius? Pois é, e manda para mim pelo zap. E hoje na live das 5... E hoje na live das 5 vai ser uma live petista. Vai ser Paulo Pimenta, Fabiano Trompetista e eu que sou do PT. Carai, velho. É muito petista. É petista demais da conta. E o Marcão. Lá na invasão da Venezuela. Porra. Gente, eu vou ativar aqui o modo Pedro Zambarda de leitura. O Odu Mete bronca. Ele mandou um superchat falando assim, olha, o Breno Altman levou o Reinaldo Azevedo. Quando a gente comentou que o pessoal da direita não topa conversar com o DCM. Mas assim, gente, Breno é o Breno, a gente tá tentando, né? O Chacal Siqueira fala assim, Sara, Vinícius tá morrendo de sono. E aí começa a rir. O Délio mandou... Olha, isso é pior do que falar que eu sou do PCO, cara. Se o Chacal falou, tá falado. A gente já aprendeu a não discutir, né, Leandro? Exatamente. O Délio mandou o superchat no Senado, o Chacal Siqueira volta. Ué, Sara, por que eu? A gente estava comentando que se vier alguém de direita aqui, o Chacal acaba com a pessoa. A Elizabeth Coutinho mandou um hipopótamo. Só digo isso. A Milena Pinheiro, que se tornou membro, manda o superchat falando assim, por favor, comentem sobre a queixa-crime do Flávio Dino. O Chacal Siqueira está pedindo uma sugestão de convidado aqui, que é o Ciro Gomes. Engasguei agora. Artemisia Santiago fala, Vinícius, chama o Haddad para o Manguaça. Olha aí que sugestão boa. E aí, depois desses superchats que eu estou vendo aqui no painel de controle, chegaram vários. Chegou um direcionado aqui ao Vinícius, que eu fiquei uns 10 minutos lendo, assim, sem acreditar nisso. A Milena Pinheiro disse que está tocando o disco da Xuxa ao contrário na live, viu, Vinícius? Olha só, eu vou te indicar uma banda, escute Dark Funeral, que você não vai precisar de rodar o disco da Xuxa ao contrário. É só botar aquele disco pra frente que ele fala do capeta normal. Não vai arranhar, não vai estragar a agulha da vitrola. A Milena volta e fala assim, o Ciro tem um projeto de poder, não de país. O Rodrigo Pedro fala, eu concordo com Vinícius e Leandro, mas essa atitude de fugir é muito simbólica. E vamos combinar, o Ciro nunca foi de esquerda. O problema é que meia dúzia de iludidos de esquerda acreditaram nessa mitologia. Pode crer, é isso mesmo. O Vicente Moreira fala, Bolsonaro já tinha 85% dos votos que levaram à vitória no primeiro turno. É só ver os dados. A Haddad cresceu 50% em relação ao primeiro turno, mas felizmente não deu. Chacal Siqueira, parabéns ao ex-cirista. Finalmente abraçou o PT. A Mimarli fala, Ciro comete atos de covardia continuada. Sim, sempre fez isso aqui no estado do Ceará, inclusive. O Aldemir fala, dica ao DCM, cuidado com as transmissões de imagens balançando e tremendo, fica ruim de assistir. Não jogue o copo na mesa. Chega de telefonema toda live. Não, eu acho que é o notebook do Vinícius, né, que deve bater o cotovelo assim e dar uma tremida. Exatamente. Agora. Toda hora. O Cláudio Alves fala, a questão da ida ao Ciro de Paris não é eleitoral, é moral. O Jean Marcelo fala, Ciro é um coronel, nunca foi de esquerda, quem milita na esquerda do Ceará sabe, nunca fez nada pelo povo pobre do Ceará, é um falso. Gente, eu vou tatuar esse comentário aqui. A Bina Curitiba fala, dá para entender agora o comportamento recorrente e os votos esdrúxulos da Mortícia Carmen Lúcia? A Artemisia Santiago fala, Fernando Horta diz que antipetista é de esquerda, a direita é luta de classes. Aí ela volta e fala, Leandro, revolucionária foi Dilma, o resto é teoria. O Jean Marcelo Maciel fala, falar que o Ciro é de esquerda para o militante de esquerda no Ceará é a mesma coisa de dizer que o Alckmin é de esquerda. Sim. O Chacal Siqueiro fala, porra, acho que peguei Covid e concordei com o Leandro.
Mútuli Costa fala, tanto Boulos quanto Ciro pensam no futuro político deles. Chacal Siqueira, concordo com o relator. Sou de extrema esquerda e tenho consciência de que o PT nem de longe faz comunhão comigo. Aliás, Gleisi já disse, Lula nunca falou em armas. A Denise Clerot fala, qual é o teu problema com quem tem fé? Que chato isso, ela tá falando de você, Leandro. Não, é do Vinícius. É? Não, sacanagem, é comigo. É comigo mesmo. Pô, Eu tenho problema, eu tenho fé. Eu tenho fé. As pessoas acham que fé é exclusividade de quem tem religião. Fé é um sentimento de esperança muito, muito consolidado a partir de argumentos, de fatos e perspectivas reais. Fé não é um delírio, né? Fé é uma coisa que não é exclusividade da religião. Vamos em frente. Depois que eu descobri que o Alisson Mascaro é espírita, o cara acha que tem o nosso lá, tem o nosso gulag. Não pode fazer piada com gulag, Leandro. O nosso gulag é um mal, porra. É o mal, verdade. A Lourdes dos Santos fala, mas ser antipetista não é só discordar, mas querer eliminar, como faz o Ciro. Gente, eu tô ficando toda vermelha aqui de tanto falar desse homem. A Denise Clerot fala, eu amo o DCM, mas esse Leandro não dá pra mim. Fui. Mas ela foi mesmo? Eu aposto que ela tá indo. Leandro, você dá pra alguém? Não. Não. A Lucilena eu lembro, não. Eu lembro. A Lucilena Teixeira Nogueira fala, mas você não pode ser de esquerda e odiar e não votar no PT. O Rodrigo Pedro fala, o Ciro é um cavalo de Troia da direita. A Milena Pinheiro, creio que a divisão da esquerda se dá por ser radical ou por ser pacífica. Esse não quer ser taxado e visto como aquele. E aí se divide em tribos. Felipe Souza mandou superchat, não disse nada, mas valeu. Chacal Siqueira, cientificamente, seria tese e antítese igual a síntese. O Felipe mas foi legal, o Leandro desenhou, né? O Felipe Souza fala, a esquerda Haddad é mais chata do que fila de banheiro. Espero logo que a gente tenha fortalecimento da esquerda André Constantini. A Milena Pinheiro fala, devemos parar de analisar e votar passionalmente mesmo. Luiz Alberto Benevides, o samba agoniza, mas não morre. Mas Alcione morreu. Quando sambou com dó de Carmen Lúcia... Peraí, não, gente. Alcione tá viva, viu? Alcione tá viva. Versão brasileira de com 3 zumbis. Quem começou essa onda anti-Alcione por causa da Carmen Lúcia, o Leandro sabe, está aqui falando isso agora, olhando para a câmera. Eu passo por Alcione, tá? Proteger Alcione até o fim dos meus dias. A Solange Gonçalves Ribeiro fala, para seguir um bom retrovisor é preciso, e eu amo o Haddad. Deixa eu ver se eu pulei algum, provavelmente pulei muita gente falando de vodka no café, tentando entender que história é essa. Deixa eu ver. O professor Isaías fala, a esquerda antipetista é a quinta coluna. Essa turma sabotou o governo Lula e Dilma até conseguir as jornadas dos 20 centavos que plantou o fascismo. Gente, deixa eu ver aqui. W. Leão fala, Haddad à esquerda... Muita gente do PT apoiou a jornada 2013, isso é uma bobagem. Absurdo, mas foi absurdo eles apoiarem. Absurdo total, mas não foi só a antipetista que apoiou, muita gente do PT apoiou. É verdade. O Leão fala, Haddad é a esquerda fofa e sem impacto na mudança, Samuel Cruz. Manda um desenho aqui que eu não consigo abrir. O Israel Cordeiro fala, me filiei ao PT no momento de tanta injustiça contra a Dilma. Eu devo confessar que antes disso eu era uma pessoa apolítica. Gente, tem um novo membro com nome maravilhoso, Capitu. Capitu! Capitu, beijo no seu fígado, hein? Beijo grande para você. Muito obrigado pela participação. Gente, que massa, uma pessoa se chama Capitu, que coisa linda. O Leonardo Prado fala, Leandro e Sara, superchat merece beijo no fígado? Sim. Merece, beijo no fígado, merece. Toma aí, um beijo no seu fígado. Eu mandar um beijo no fígado do meu priminho aqui, Renato. Renatinho tá aqui no chat. Renato, cheiro. Renato. Vez que ele me vê não me mandem beijo no fígado, me mandem um fígado novo. O Chacal Siqueira fala, vodka era na época do Lula, agora é cachaça com café. Bom demais. O W. Leão fala, Leandro, Jones justificou a ausência na terça-feira? O pessoal cobra, né? Deixa eu falar logo sobre isso, para já explicar para o pessoal. O Jones não vai vir mais na terça-feira, ele não pode mais ser convidado fixo, porque ele era o convidado fixo na live das 5 da tarde, mas pela manhã ele não tem condição de participar, então ele até furou, me pediu mil desculpas e tal.
né? E eu falei, olha, cara, então não dá. Ele falou, não dá. Assim, quando puder, né, eu vou convidá-lo, claro, para participar, quando ele tiver um tempo, mas ele não é mais o nosso convidado fixo das terças-feiras. Terça-feira estão livres. Terça livre para convidar outras pessoas. Vamos ver se vamos buscar outra pessoa. Eu quero buscar outra pessoa que está em um campo da esquerda revolucionária, né, que é taxado de antipetista, mas que eu admiro muito, que tem ideias muito interessantes. É do Partido Comunista Brasileiro, como tem gente do PCO, como tem gente, né, eu quero do PSTU, enfim, eu acredito na discussão da esquerda revolucionária, como acredito na esquerda reformista também. Eu não vejo uma contraposição grave entre as duas frentes. Eu prefiro, me identifico muito mais com marxistas do que com reformistas, mas admiro a ambos. Vamos em frente, Saragóis. A gente tem um membro novo aqui, desculpa a ignorância, porque eu não entendo nada de futebol, mas vou colocar aqui, não sei que time é esse, Gerson Barros. É o Botafogo, a estrela solitária, é o Botafogo do Rio de Janeiro. Obrigado, Gerson Barros. Glorioso, cara. Glorioso Botafogo. Beijo no fígado para ti. O Guga Boavida fala, picadinho de fígado com giló, cebola e cebolinha. Muito demais. A surpresa do Leandro. Olha só, vou mostrar o desenho que o João Pedro fez do Haddad. Eu passei essa foto dele porque eu achei essa foto a coisa mais linda do mundo, o Haddad. Que ele tá segurando o cachorrinho, né? E a surpresa que ele fez aqui pro Leandro. Olha só. Aê! Pô, ainda botou mais cabelo que eu tenho. Obrigado, meu querido. Olha. Muito obrigado. Eu estava ansioso para receber. Eu vi que todo mundo já Ele foi generoso, Leandro. Ele foi generoso. Desenho, e eu fico muito grato. Muito obrigado, viu? Um beijo grande para você, no fígado e no coração. Para você que você merece 2 beijos. Muito obrigado mesmo. Vou guardar com muito carinho esse desenho aqui para mim. Ele sempre melhora, cara. O João Pedro é um menino muito especial. Ele sempre vê o melhor lado da gente. Agora, João Pedro, tá faltando Vinícius, viu? Tem que ser no A3, assim. Ô, Vinícius, olha que definição perfeita do Mascaro. Marxista kardecista. Sensacional. Marxista. O manifesto kardecista. O manifesto kardecista. Vou ler, hein? Pois é, rapaz. O manifesto kardecista, inclusive, é o Nosso Lar, né? Nosso Lar. Não, o Nosso Lar não, é o Livro dos Espíritos. Isso, tá bom então. É isso. O Bruno Maricato fala que quer dizer que a culpa da queda do PT é da esquerda? Por favor, vamos parar de apontar as armas para o lado. Vamos parar e apontar a arma para o lado certo? E sinceramente, nem entendi o que ele falou. Sendo bem franco, assim, não entendi. Vinícius, você entendeu? Eu entendi, ele está perguntando para a gente se a gente acha, cara, isso é muito complicado. Existe uma falha de comunicação, não minha do Leandro. Mas às vezes a gente está falando uma coisa e, infelizmente, eu acho que por ansiedade e talvez um pouco por essa ânsia de resolver as coisas de teoria conspiratória, as pessoas acabam entendendo errado. Amigo, Bruno, né? Foi Bruno. Eu acho que eu divirjo em relação a isso com o Leandro. Se eu e o Leandro, se a gente sentar para conversar, a gente concorda 98% das coisas. Só que vai ter 1% que a gente vai discordar. É saudável e normal. Claro. Leandro, é normal. Assim, ele está perguntando, Leandro, se a gente acredita que o fato da derrocada do PT é culpa da esquerda. Ninguém falou isso aqui. Nem o Leandro falou. Eu acho que a esquerda de 2013 ajudou, mas eu também não coloquei a culpa. Não tem culpa, imagina. De jeito nenhum. Se você tem essa impressão de mim, você está completamente equivocado. Nunca quis dizer isso, tá? A culpa da derrota, da queda da esquerda no golpe de 2016 é da direita. Exatamente. É da direita, só da direita, não tem culpados na esquerda. Há erros e omissões que facilitaram o trabalho da esquerda, mas isso não sou eu que estou dizendo, isso é um fato histórico. Mas a culpa da queda é da direita, é da classe média reacionária, do empresariado, desse Ministério Público bandido com Sérgio Moro, junto com o Departamento de Justiça do Estado dos Estados Unidos. Não há outros culpados. Vamos lá. Façam o seguinte, destruam o PT. Eu sou contrário. Meu voto é contrário a destruir o PT. E o seu, Vinícius? Eu entendo a crítica da Priscila. Que eu acho que se retira o PT hoje de cena, desculpa o palavreado, mas a sexta-feira, assim, eu acho que se o PT sair de cena, fudeu. Não existe partido nem PSOL, nem PCB que não vai pegar o vácuo do PT, não. Não vai. A eleição vai ser PT contra Bolsonaro em 2022, não tenho a menor dúvida disso. Olha o meu cobogó aparecendo aqui, ó. Tira o olho do meu cobogó.
Eu acho muito lindo. Legal porque hoje o DCM conseguiu ser acusado de ser cirista novamente, né? Eu acho incrível. A gente vai e volta. Eu acho que realmente a gente que bebe antes de assistir essas lives. Eu, que sou cearense, fico muito ofendida com isso. Saragóis, eu não queria falar não, mas estão falando por mim, a Fabiana. A gente podia ver se o senhor André Constantino não vem participar das nossas terças-feiras. Acho que ia ser muito bom. Vou falar com ele. Olha a sugestão aqui. Lacombe é aquele de direita, aquele jornalista de direita, não? Acho que é. Nossa, aquele cara é nojento. 3 metros de altura. Eu tenho uma dificuldade, até posso trazer e tal, se der, mas eu tenho dificuldade de quando eu tomo ranço da pessoa, para entrevistar ela, para mim é muito difícil, viu? Não, Priscila, desculpa, claro que eu acho que eu tenho certeza. A minha resposta também foi irônica. Eu sou contra destruir o PT, imagina. Eu entendi a ironia e respondi também com ironia, não se preocupe, não. Eu acompanho você, eu gosto muito das suas críticas, das suas posições aqui, viu, Priscila? Admiro muito a sua participação aqui no DCM, fico muito grato por ela. Gente, eu vou pedir que vocês leiam, porque minha gata está dando um show aqui. Quem? Tá. Olha só, vamos em frente. Olha aqui, ó. PT não é nem reformista, é social-democrata. É uma maneira de enxergar o PT. Eu acho, na verdade, que é um partido reformista. O problema é que reformismo tem um significado ruim, mas no caso da doutrina política reformista, no caso da esquerda, eu acho importante, eu acho relevante. Reformar o Estado para melhorar as condições de vida do trabalhador, para inserir os pobres no orçamento, para colocar os pretos nas universidades, né? Nesse sentido, o reformismo é uma coisa importante e bastante salutar. Quando eu coloco a palavra reformista, só para fazer uma contraposição semântica ao conceito revolucionário. São coisas diferentes, mas que, no fundo, têm o mesmo objetivo, que é você melhorar a vida do trabalhador, é dar ao trabalhador protagonismo dentro de um Estado de direito. Só que na esquerda revolucionária você tem ligações com o marxismo-leninismo, com o marxismo, enfim, com o fim do Estado, inclusive, né? Para você alcançar o comunismo, você tem que acabar com o Estado. Mas isso é uma discussão que vai demorar, e a gente, já vou dar aqui um teaserzinho, nós estamos preparando um webinário, né? Um seminário via web, entre o DCM e a Cobra Criada, que é a minha agência de marketing digital em Brasília. A gente vai fazer um pool, juntar essas duas grandes organizações capitalistas para fazer um webinário sobre a Revolução Brasileira, a esquerda e a Revolução Brasileira, e eu não vou dizer mais nada, porque vai ter muita coisa sobre isso, né, daqui para frente, e depois eu dou mais notícias sobre isso. Saragóis, continua que eu tenho que fazer o almoço, são 11h30. 11h30, gente, ó. Milena Pinheiro está falando, eu participo de um grupo no Facebook de espíritas de esquerda, até conheço esse grupo, mas só por curiosidade mesmo. O W Leão está sugerindo aqui Paulo Pimenta, João Carvalho, Alisson Mascaro, Breno Altman para o café da manhã. Eu acredito que ele é um grande nome. Eu acredito que ele esteja sugerindo aqui, enquanto colaborador fixo, né? O Carlos Alberto Veloso Lopes está perguntando se eu vou ignorar os comentários dele. Eu li seus superchats, tá? Você depois volta aí. E pronto. Eu tenho que dar programação. Vai, Saragóis. Dá a programação. Nossa, eu ia falar Rui Costa Pimenta. O Rui Costa, governador da Bahia, agora meio-dia. A live das 5, como eu falei, a live para militantes ser feliz. Vai ser um especial. Esse dia foi foda, que foi a galera da invasão da Embaixada da Venezuela. Né? Paulo Pimenta, vai ter o Fabiano Trompetista, vai ter o Marcão, que deu aquele soco lindo e maravilhoso. E no essencial, Bem-vindo Siqueira, como sempre. Lembrando que depois da live das 5 tem uma retransmissão da Fundação Perseu Abramo. E chegou o superchat. Professor Isaías, vamos falar sobre o que a esquerda antipetista fez durante os governos Lula e Dilma e tudo que aconteceu nas jornadas de junho de 2013. Vamos puxar a sardinha para a live das 5, né, Vinícius? Isso, pronto. Professor Isaías, você pode ter certeza que hoje estarão reunidos os maiores haters, os caras que mais odeiam o junho de 2013 e a esquerda antipetista. Pode ter certeza, vai lá. Conhecidos como antijornadistas, impressionante. Os antijornadistas. Muito pesado, viu? E assim, eu dei a declaração talvez mais polêmica da história do DCM hoje, quando eu comparei junho de 2013 com maio de 64, aliás, com abril de 64. Enfim. Tá bom.
Gente, olha só, eu preciso me despedir de Sara Góes. Não levante o dedinho, por favor, que eu tenho que ir embora. Olha, eu estou agradecendo aqui o Leandro Mariano, que está sempre aqui ajudando a gente, dando força para cacete. Leandro, brigadíssimo, viu, Xará? Ó, foi uma ótima live, ótima entrevista com a Haddad, ótima participação do Vinícius Carvalho, como sempre, com a Sara. A gente se diverte muitíssimo, a gente tem uma sintonia boa de sexta-feira, a gente brinca, a gente ri, a gente chora, e isso que vale a pena trabalhar aqui, é claro, além dos altos salários, é o que vale a pena trabalhar no DCM. Muito obrigado a todo mundo que mandou superchats, super stickers, os novos membros, vários membros atendendo aqui o meu apelo, o apelo do Vinícius, o apelo da Sara. Gente, vocês são muito especiais. Eu fecho a sexta-feira e desejo um ótimo fim de semana para todo mundo e a gente se vê de novo na segunda-feira. Obrigado, Vinícius Carvalho, um beijo grande, Sara Góes, e a gente se vê daqui a alguns dias, depois do fim de semana. Beijos, tchau, tchau.